Nas profundezas de uma caverna na província de Nanyuan, emana uma luz. O grito de um homem é ouvido na caverna. Shuyan, preso em correntes, grita de dor. O eunuco Wu lê o decreto imperial, dizendo que Chuyan será exilada na Pérsia para se casar. Ele disse que Chuyan será despachado amanhã, conforme indicado. O eunuco Wu parabeniza Shuyan, pois originalmente ele deveria ser executado por cometer o crime de traição. Shuyan pergunta ao eunuco Wu se ele sabe o motivo pelo qual foi acusado do crime. O eunuco Wu, irritado, manda Shuyan calar a boca. Shuyan conta como se envenenou na montanha Qinchen, sem nenhuma arma, e matou 26 lobos para proteger os aldeões. Aos 8 anos de idade, ele destruiu 3 fortalezas de bandidos. Quando Shuyan completou 11 anos, ele exterminou as forças rebeldes. Shuyan tinha 14 anos quando alcançou o 4º degrau do reino das artes marciais. Ele diz que ainda está vivo depois de ter sido acusado. O eunuco Wu diz que não terá medo de Shuyan, que seu título de príncipe foi restaurado. Mas guardas chegaram à casa de Shuyan. Shuyan diz que o trono será dele mais cedo ou mais tarde. Ele está insinuando algo para o eunuco Wu. Shuyan arrancou com força as correntes que o prendiam. Shuyan nos diz que, mesmo que ele fosse afortunado, não seria capaz de chegar perto da sorte do eunuco Wu. O eunuco Wu tenta se justificar com medo, mas depois cobre a boca com as mãos. Shuyan sorriu e deu um soco no estômago do eunuco Wu. O eunuco Wu voa em direção à parede da caverna. Shuyan diz que se ele tivesse usado parte de seu poder restante, o eunuco Wu estaria morto. Shuyan diz que ele informou rapidamente ao rei que estava indo para a Pérsia, mas apenas com 3 condições. A primeira coisa que ele pede é que leve o brinco favorito de sua mãe. Shuyan diz que está levando a empregada de Xiaopei com ele. E a última coisa que ele pede é uma lança de dragão apertado. Shuyan ameaça o eunuco Wu, dizendo que se um único fio de cabelo cair de Xiaopei, ele o matará. Shuyan pergunta onde estão suas roupas e rapidamente as pega. Ele diz que não quer mais ver o rosto do eunuco Wu. Shuyan está descansando em uma pequena casa de banho. Xiaopei vai até Shuyan para adicionar mais água quente para ele. Shuyan agarra a mão de Xiaopei e a pressiona contra ela. Ele percebe que Xiaopei perdeu peso. Xiaopei diz que está tudo bem. Ela se lembra das coisas que Shuyan lhe pediu para trazer e sai. Xiaopei lhe diz que só resta uma parte da lança do dragão apertado. Shuyan diz a Xiaopei para descansar um pouco. A mãe de Shuyan lhe dá o brinco e pede que ele não o perca. Shuyan coloca o brinco e não entende por que sua mãe valorizava tanto o item. De repente, o brinco envolve Shuyan e o envia para algum lugar. Shuyan percebe um prédio alto à sua frente e não se dá conta de onde está. Shuyan entra na torre e lê no monumento que, quando ele vê essa mensagem, sua mãe se foi. O brinco espacial e a torre dentro dele são o último presente da mãe de Shuyan. Ele pede desculpas à sua mãe. Shuyan diz que se a mãe não o esquecer, ele sempre estará com ela. Shuyan cerrou o punho e saiu. Ele caminha em direção ao banho de lava fervente. Shuyan percebe que a besta de sangue está revelando nuvens e mergulha na banheira. Shuyan se concentra no campo das artes marciais. O endurecimento do corpo é dividido em 5 estágios. Shuyan relembra os estágios de iniciante, aprendiz, praticante, mestre e especialista. Toda a glória e o cultivo de Shuyan foram destruídos por causa de uma taça de vinho envenenado e o fizeram desejar a morte. O rei, o príncipe e a princesa planejavam tirar de Shuyan o título de príncipe herdeiro. Shuyan decide que devolverá um a um tudo o que lhe foi roubado. Shuyan absorve a energia e salta da banheira. Ele havia alcançado o primeiro estágio do reino das artes marciais. Shuyan não apenas se recuperou, mas seu cultivo era mais forte do que o de pessoas do mesmo nível. Ele decide ver se a torre é adequada para ele, se ela foi projetada especificamente para ele. Shuyan percebe um selo que se abrirá quando ele atingir um determinado nível de cultivo. Shuyan acha que essa torre tem cerca de 8 andares. Ele percebe que deve haver pessoas neste mundo mais fortes do que o reino da formação meridiana. Shuyan retira o selo e vê que a sala está vazia. Ele percebe que se trata de uma gaiola de aceleração de tempo. Ele percebe que passar 3 dias aqui é o mesmo que passar um dia fora. Shuyan decide abrir o selo do 3º andar, mas não consegue. Shuyan havia absorvido parte do sangue da besta divisora do oceano, então seu corpo já havia se recuperado e se reconstruído. Shuyan não sabe como escolher a partir daqui e é imediatamente mandado de volta.
Ele decide que não pode perder esse brinco, e deve começar a cultivar hoje à noite. Um rapaz pergunta a um mestre sobre caligrafia. O mestre diz que as palavras do homem têm muitas voltas e reviravoltas. Ele diz ao mestre para não esquecer que agora ele é o príncipe herdeiro e que mora no Palácio do Leste. O cara diz que Chu Yuan vai morrer em breve. O mestre pergunta como o cara planejou isso. O cara diz que tudo está sob seu controle. O garoto não entende por que a princesa persa quer um casamento político. Mas graças às palavras do mestre, ele se sente tranquilo. Os caminhos do cara serão dezenas e milhares de vezes mais longos, e a vida de Chu Yuan logo acabará. Ele e ele estão em níveis diferentes. Xiaopei olha pela janela e suspira. Chu Yuan percebe que ela não quer ir com ele. Xiaopei negou as palavras de Chu Yuan. Ela acha injusta a forma como tratou Chu Yuan. Chu Yuan lhe diz que eles voltarão no futuro. O guarda se volta para Chu Yuan, dizendo que alguém o está chamando. O rapaz dá a Chu Yuan o que a princesa pediu que ele lhe desse. Chu Yuan pergunta se Chu Shaner ordenou que ele o trouxesse. O rapaz confirma que a princesa disse várias vezes para dar o presente a Chu Yuan. Chu Yuan se lembra disso e aceita o presente de sua irmã. Chu Yuan diz que se ela fizer isso novamente da próxima vez, e estiver a 16 quilômetros de distância dele, ele cortará sua cabeça. Chu Shaner percebe que Chu Yuan é ganancioso, mas ele aceitou a espada de Qin Gang. Ele ainda deve se preocupar com sua irmã. Chu Yuan alcançou o segundo estágio do reino das artes marciais. Ele decide dar uma olhada no que há no terceiro andar. Chu Yuan encontrou um livro sobre a técnica marcial, Captura do Dragão Furioso na sala. A arte marcial penetra na mente de Chu Yuan. Chu Yuan praticou uma arte marcial em um objeto que estava próximo. Ele percebe que não precisa dedicar tempo para aprender, porque as artes marciais entraram em sua mente. Chu Yuan percebe que não pode ser descuidado, pois ainda precisa treinar. Depois de 2 meses, Chu Yuan consegue alcançar o terceiro estágio antes de chegar à Pérsia. Os estágios conversam entre si e ficam tensos quando veem 2 homens suspeitos à distância. Guhan e Duhan estão aqui para recuperar a cabeça de Chu Yuan de Nanyuan. Chu Yuan fica surpreso com o fato de Chu Xin estar realmente tentando matá-lo. Ele pede aos guardas que saiam, pois esse assunto é apenas entre ele e seu irmão. Guhan diz para não se preocupar, pois nenhum deles sairá vivo. Ele balança seu chicote e derruba os guardas. Duhan puxa a guarda com facilidade. Xiaopei não sabe o que fazer em seguida. Chu Yuan diz que vai protegê-la. Duhan sugere que eles escolham a maneira como querem morrer. Chu Yuan se pergunta o que acontecerá se eles não escolherem nada. Duhan está indo ver como Chu Yuan protegerá Xiaopei, porque o príncipe herdeiro disse que Chu Yuan está envenenado, e não tem força ou cultivo. Duhan ataca Chu Yuan. Chu Yuan interrompe o soco de outro homem, e lhe dá um soco no estômago. Duhan voou para o lado. Ele não esperava que Chu Yuan tivesse realmente recuperado sua força. Chu Yuan está prestes a fazer o próximo ataque. Ele tenta agarrar o dragão furioso, mas Duhan consegue se esquivar. Guhan não achava que Chu Yuan fosse capaz de alcançar o segundo estágio do reino das artes marciais em tão pouco tempo. Guhan poderia ter sido competitivo para Chu Yuan quando ele estava no auge de sua força. Mas agora Guhan estava no 4º estágio. Guhan ataca Chu Yuan com sua espada. Chu Yuan se defende do golpe de outro homem. Guhan não achava que Chu Yuan esconderia uma arma tão magnífica. Ele notou a arma de 6º nível na mão de Chu Yuan. A espada Qin Gang. Guhan não esperava de forma alguma que Chu Yuan estivesse escondendo sua força. Ele decide mostrar a Chu Yuan a diferença entre o 4º e o 2º estágio do reino das artes marciais. Chu Yuan passa para o 3º estágio e Guhan não entende como isso é possível. Guhan pensa em como Chu Yuan se destacou durante a batalha. Chu Yuan grita para que ele se concentre na batalha. Suen ataca e Kogan tenta evitar. A espada de Guhan começa a se quebrar. Chu Yuan mais uma vez produz o ataque do dragão furioso. A mão de Guhan está ferida, e ele jura que se não matar Chu Yuan, ele se matará. Chu Yuan percebe que as coisas estão ruins. Chu Yuan percebe que Guhan tem o verdadeiro talismã com ele. Ele precisa deter Guhan. Ele grita para Xiaopei enquanto Guhan direciona um fluxo de energia para ela. Chu Yuan corre para Xiaopei e se esquiva do golpe com ela. Guhan grita para que eles experimentem o poder do verdadeiro talismã elementar. Xiaopei cobre Chu Yuan com ela mesma. Ela sofre todo o impacto do verdadeiro talismã elementar. Xiaopei cai no chão exausto na frente de Chu Yuan.
Chuyan ficou furioso e decidiu retaliar. Guhan está surpreso com o fato de Chuyan ainda estar vivo. Guhan saca uma pílula explosiva dizendo que não há como voltar atrás. Chuyan joga parte da lança em Gu Chen. Gu Chen ativa a pílula explosiva, desejando a morte de Chuyan. A garota percebe uma grande explosão e decide verificar o que está acontecendo. Sua irmã mais nova diz que houve de fato flutuações na energia espiritual naquela área por causa da batalha. A garota percebe que Xiao Pei e Chuyan ainda estão vivos. A irmã assustadora diz que aqui só houve uma batalha entre cultivadores do reino das artes marciais. A garota percebe que Xiao Pei tem algo. Chuyan pede exaustivamente que eles resgatem sua serva Xiao Pei. A garota tira um elemental de madeira. Sua irmã mais nova fica surpresa com o fato de que Xiao Pei realmente o tenha. A garota decide levar Xiao Pei com ela. Ela tem certeza de que o mestre a aceitará como sua aprendiz. A garota pergunta sobre Chuyan, pois eles precisam manter em segredo a existência dessa garota e seu talento. A garota disse que esse lugar não está sob a jurisdição do Vale Luoxia. Ela diz para deixar que os céus decidam o destino de Chuyan. As moças saem e Chuyan vai para o vale. Ele abre o quarto andar da Nirvana Tower. Chuyan sente uma grande técnica de devoração de espírito. Essa técnica pode reunir e absorver Qi espiritual, fortalecendo o corpo de Chuyan. Feng Hou está surpresa com o fato de que eles realmente voltaram assim. O irmão Zhao diz que eles não protegeram o jovem mestre e o que mais deveriam fazer. De repente, o irmão Zhao sente o cheiro de sangue e percebe os guardas feridos e Chuyan. Feng Hou não entende o que aconteceu aqui. O irmão Zhao percebe que Chuyan ainda está vivo. Feng Hou não entende por que o irmão Zhao está tão surpreso com isso. O irmão Zhao lhe dá um tapinha na cabeça e diz para ele olhar para o rosto de Chuyan. Feng Hou observa todas as características faciais do homem e percebe que é dele que eles precisam. O irmão Zhao ficou feliz com o fato de que eles tinham uma saída para a situação difícil em que se encontravam. Ele ordena que Feng Hou se apresse e ajude Chuyan. Feng Hou percebe os ferimentos de Chuyan e o cura. Ele diz ao irmão Zhao que os ferimentos de Chuyan podem ser curados. O irmão Zhao decide conversar com Chuyan, sobretudo quando ele acordar. Eles estão cozinhando um frango enorme no fogo. Chuyan finalmente acorda e sente o cheiro da comida. O irmão Zhao percebe que Chuyan está de pé e lhe oferece um pouco de comida. Chuyan pega a comida e a come de uma só vez. O irmão Zhao e Feng Hou ficam surpresos com o apetite de Chuyan. Ele diz que Chuyan pode comer mais se estiver com fome. Chuyan se lembra de que, quando a consciência conseguiu entrar na torre do Nirvana e aprender devoradora de espíritos, Feng Hou não tinha certeza de que Chuyan não era um vagabundo. Feng Hou disse que esse era o suprimento de alimentos para 7 dias. Chuyan olha em volta. O irmão Zhao diz a Feng Hou para encontrar mais comida para Chuyan. Chuyan agradece a eles por tê-lo salvo. Chuyan se apresenta, dizendo que é de Linguage. Ele pergunta de qual Chuyan eles estão falando e se há alguma ligação entre eles. O irmão Zhao diz que eles estavam passando por ali, e quando viram Chuyan, decidiram ajudar. Ele pergunta o que aconteceu. Chuyan diz que foi atacado por artistas marciais. O irmão Zhao interpela Chuyan. Chuyan não entende o que ele quer dizer. O irmão Zhao diz que no local onde o encontraram, sentiram os resquícios de Qi espiritual, e que isso não é algo que os artistas marciais possam usar. Chuyan percebe que Zhao Ji está no 5º estágio do reino das artes marciais. Chuyan revela que os assassinos tentaram usar o talismã. Talvez o Qi espiritual tenha aparecido por causa disso. Zhao Ji percebe que acusou Chuyan por nada. Chuyan pergunta de que tipo de Qi espiritual Zhao Ji estava falando. O irmão Zhao nos disse que o poder dos artistas marciais se baseia na força, mas quando você atinge o estágio de formação de meridianos, pode usar o Qi espiritual para se defender. Ele quer saber quem Chuyan irritou, pois Chuyan usou o talismã para matá-lo. Chuyan diz que é uma briga interna da família. Zhao Ji diz que eles precisam da ajuda de Chuyan. Chuyan os ajudará, não importa o que aconteça. Chuyan percebe que se ele não concordasse, eles o matariam. O irmão Zhao diz que não há necessidade de se preocupar. Ele diz que isso não trará nenhum dano a Chuyan, mas ao contrário, lhe dará algumas vantagens. Chuyan não entende do que ele está falando e recebe um pergaminho. Ele nota seu retrato no pergaminho.
O irmão Zhao lhe diz que é o futuro príncipe consorte da família deles. Ele nos conta que houve um incidente em que o príncipe morreu. Shu Yan percebe que eles querem que ele finja ser o príncipe deles e entre para a família Lin. Mas ele não percebe o benefício que obterá com isso. Zhao Ji diz que a jovem é uma verdadeira beleza e que muitos homens desejam se casar com ela. Zhao Ji diz a ele que essa é uma chance de entrar na seita Xuanyue e embarcar no caminho para se tornar um cultivador. Shu Yan percebe que as pessoas que levaram Xiaopei eram de uma grande seita. Shu Yan concorda com a proposta do irmão Zhao. Zhao Ji diz a Shu Yan para manter segredo. Shu Yan pergunta de qual família Lin Zhaoji está falando. O irmão de Zhao lhe diz que eles são servos da família Lin no país de Yun Aojian. Shu Yan se lembra de que, entre todos os reinos próximos, Nanyuan é o menor, especialmente quando comparado ao reino Jiang. Zhao Ji diz que de agora em diante, eles estarão à disposição de Shu Yan e que agora estão todos na mesma página. Shu Yan se curva e diz que, a partir de agora, ele continuará sendo o futuro genro do clã Lin. Zhao Ji lhes diz que eles voltarão para casa por 4 meses, e nesse período, contarão a Shu Yan tudo o que ele precisa saber. Shu Yan pergunta como tudo será difícil e se ele não pode mudar com o cultivo. Feng Hou comenta que isso deve funcionar. Shu Yan confia neles, mas antes de fazê-lo, ele pergunta se eles viram sua espada de 1,5 metros de comprimento. Feng Hou responde que não viu a espada. Shu Yan diz que está tudo bem, já que eles não viram a espada. O irmão Zhao diz que quando Shu Yan entrar para a seita, ele terá muitas espadas boas. Shu Yan comenta que desempenhar o papel de futuro genro parece muito bom, mas eles não lhe contaram sobre os perigos e as provações que Shu Yan enfrentaria. Shu Yan acha que nada disso importa, porque ele sempre consegue o que quer. Shu Yan, juntamente com Feng Hou e o irmão Zhao, chegam à cidade de Changqing. Antes de irem para a mansão, Zhao Ji lhes diz que todo o clã tem um grande suprimento de ouro, prata e bronze, e que em termos de força, eles são os mais fortes da região. Ele diz que foi descoberto que a mestra deles tem um tipo de corpo de jade e que ela atingiu o 5º reino das artes marciais. Ele diz que as pessoas mais fortes do clã são alguns anciãos. Shu Yan se lembrará disso. Ele verá como esse clã é forte. Feng Hou diz que não há nada com que se preocupar porque, afinal, Shu Yan é o futuro jovem mestre deles. O gerente Lin se aproxima deles por trás e não esperava que fossem pessoas do clã Lin. Feng Ru é recebido pelo gerente Lin. Ele se pergunta o que o trouxe aqui. O gerente Lin diz que ele não precisa se reportar a Feng Hou. Ele está interessado no novo rosto, Chu Yanyu. O irmão Zhao lhes diz que esse é o futuro jovem mestre deles e que o clã ordenou que eles o acompanhassem. O gerente Lin fica surpreso e diz a Shu Yan para falhar, pois o clã não está feliz com eles. Feng Hou e Zhao Ji não entendem o que o gerente Lin quis dizer. Zhao Ji não entende por que eles não estão sendo liberados. Afinal, eles trouxeram o jovem mestre sob as ordens do líder do clã. O gerente Lin diz que o jovem mestre está agora sentado no salão principal e pedindo a moça em casamento. Zhao Ji e Feng Hou não entendem nada. Zhao Ji testemunhou a morte de Shu Yan e não entende de onde veio o novo jovem mestre. O gerente Lin fala sobre o futuro com o jovem mestre Ye Chen, do clã Ye. Zhao Ji fica surpreso quando ouve as palavras de outras pessoas. Ele ainda não entende por que eles não podem se apresentar, já que receberam ordens do líder do clã. O gerente Lin diz ao irmão Zhao para não ignorá-lo, usando o nome do líder do clã. O gerente Lin está prestes a lhe dizer que o líder do clã está atualmente cultivando em reclusão, tentando chegar ao 2º estágio da dimensão da formação de meridianos. Ele diz que é muito importante para o clã Lin e para melhorar as relações com o clã Yi. O vice-líder agora está administrando as coisas. Feng Hou não sabe se tudo isso é sério. O gerente Lin diz que se eles se unirem ao clã Ye por meio do casamento, os 2 clãs, Ye e Lin, ficarão mais fortes. Ele acrescenta que o vice-líder ordenou que ele fechasse a entrada da área e não deixasse entrar ninguém que não estivesse envolvido no casamento. Zhao Ji diz que eles esperarão aqui até que o líder do clã saia do isolamento. O gerente Lin disse que não os deixaria entrar, mas não disse que os deixaria sair. Zhao Ji não entende o que isso significa. O gerente Lin explica que o vice-chefe deve dar ordens para que,
Caso apareçam indivíduos suspeitos, que tentem atrapalhar o casamento, eles sejam capturados. Zhao Ji disse que estava se perguntando se o gerente Lin havia confundido a ordem. O gerente Lin ordena que a mandíbula de Zhao Ji seja quebrada para que ele não fale. Feng Hou diz a Chu Yan para se afastar. O gerente Lin está surpreso com o fato de os subordinados comuns do clã Lin estarem tentando resistir. Chu Yan percebe que eles não podem ir contra as ordens do clã Lin, mas se eles capturarem esse cara, ele pode revelar o plano deles. Chu Yan deu um passo à frente e desapareceu em um instante. Chu Yan se apresenta na frente do gerente Lin, perguntando o que ele pensa que é. Ele bate com o punho no Lin controlador, empurrando-o de volta para a parede. O gerente Lin cai no chão exausto. As pessoas ao seu redor entraram em choque. Feng Hou e Zhao Ji não entendem como Chu Yan teve a coragem de bater no gerente Lin. Stage fica com medo quando Chu Yan caminha em sua direção. Zhao Ji tenta descobrir para onde Chu Yan está indo. Chu Yan responde que está a caminho de se encontrar com o clã Lin. Desde que ele nocauteou aquele cara, não há mais nada que os impeça. Feng Hou percebeu o caráter de Chu Yan e se preparou para fazer um relatório. O irmão Zhao suspira e concorda. Eles se aproximam da mansão Lin. Zhao Ji lhes diz que a mansão Lin é a maior casa da cidade. Chu Yan anuncia em voz alta que ele é Chu Yan de Nangyuan e que veio aqui para pedir a jovem senhorita Lin em casamento. Zhao Ji e Feng Hou não percebem o que ele está fazendo. As pessoas ao redor não sabem quem é Chu Yan. Chu Yan está entrando no salão IA. Ele abre as portas e entra na sala. Chu Yan é notado pelo líder do clã Lin, Lin Chongtian. Zhao Ji e Feng Hou se desculparam. Eles não puderam impedir Chu Yan. Ye Hyun pergunta ao irmão Lin quem são essas pessoas. Zhao Ji percebe que é um dos anciãos do clã E, Ye Heng Kong, que já alcançou a dimensão da formação meridiana. O vice-líder do clã não entende o que tudo isso significa. Zhao pede desculpas e está disposto a aceitar qualquer nome para isso. Feng Chong diz que aqueles que estiverem em dúvida serão definitivamente punidos. Ele fala de seu importante convidado e da posição embaraçosa em que foram colocados agora. O vice-líder do clã chama os guardas. Ele ordena que os levem, mas Lin Chong impede Feng Chong. Lin Chong percebe Chu Yan e pergunta se ele admite sua culpa. Chu Yan disse que o clã Lin não cumpriu sua palavra e vai casar sua filha com duas famílias. Feng Hou e o irmão Zhao pedem a Chu Yan que não diga nada. Para Feng Hou e o irmão Zhao, Chu Yan parecia simpático e humilde quando conversavam com ele, mas sua língua era afiada como uma lâmina. Lin Chong aponta Ye Han para eles e diz que não se trata de ele não querer unir a família deles. Chu Yan veio aqui em busca de justiça. Ye Heng pergunta como eles conseguiram ficar tranquilamente na cidade de Changqing. Zhao Ji está surpreso como o líder do clã foi capaz de se conter e nem mesmo puni-los. Ele acha que Chu Yan adivinhou o que o líder havia planejado. Zhao Ji não percebe que se Chu Yan previu tudo isso, então quem é ele? Ye Hyun diz que esse casamento é importante para ambos os clãs. Ele espera que Lin Chong encontre uma solução sábia para esse problema. Lin Chong explica que não é nada fácil encontrar a saída perfeita para uma determinada situação. Ele conta sobre um noivado que foi arranjado por seu pai. E quando seu pai sai do isolamento e descobre que seu clã quer casar a moça 2 vezes, isso lhe causa vergonha e sofrimento. Ye Hyun está surpreso com o fato de o pai de Lin Chong ter chegado perto do segundo estágio. Lin Chong ouviu dizer que Ye Chen é um cara talentoso e que seria bom unir suas famílias. Mas isso tornaria sua vida muito difícil. Ye Hyun diz que tudo ficará bem, pois ele tem uma solução. Lin Chong ficou intrigado com o fato de Ye Hyun ter conseguido encontrar uma solução tão rapidamente. Ele se pergunta qual é a sua decisão. Ye Hyun diz que o parceiro de Miao Han deve ser bom em artes marciais, pois só assim alguém poderá ser um bom parceiro para ela. Ye Heng diz que se o parceiro de Miao Han for mais fraco, ela não vai gostar mesmo. Ele pede que alguém se junte a ele. O sobrinho de Ye Hyun se apresenta a Lin Chong. Lin Chong percebe o mesmo Ye Chen. A solução de Ye Heng é fazer com que Ye Chen e Chu Yan lutem em um duelo para ver quem é o mais forte. Lin Chong está preocupado com o fato de Chu Yan não ser proficiente em artes marciais. Feng Chong diz para não se preocupar, pois as pessoas já viram Chu Yan lutar. Lin Chong percebe que Chu Yan não seria capaz de nocautear alguém sem artes marciais, mas está irritado com o fato de Chu Yan ter atacado o gerente de Lin.
Lin Chong pergunta o que Chuyan tem a dizer em sua defesa. Chuyan diz que está disposto a aceitar qualquer punição por isso. Lin Chong diz que a punição de Chuyan será um duelo com Ye Chen. Se Chuyan vencer, ele poderá se casar com Miao Han, mas se perder, terá que se retirar. Lin Chong repete as mesmas palavras para Ye Cheng. Lin Chong pergunta o que Ye Hyun acha. Ye Hyun gosta de tudo. Lin Chong diz a eles para entrarem na arena. Ye Chen ri de Chuyan, e Chuyan está muito curioso para saber como Ye Chen vai derrotá-lo. Zhao Ji e Feng Hou percebem que estão acabados se Chuyan for exposto. Lin Chong não vai demorar muito para explicar as regras. Chuyan e Ye Chen entendem tudo. Ye Chen afirma que quebrará as pernas de Chuyan em um instante. Chuyan comenta que ele parece muito confiante. Ye Chen tira sua capa e diz que é a pessoa mais talentosa da região. Zhao Ji nota a força de Ye Chen e percebe que ele está no terceiro estágio da dimensão das artes marciais. Lin Chong está surpreso com o fato de Ye Chen ter alcançado o estágio 3 em uma idade tão jovem. Ye Hyun diz que se sente honrado pelo fato de Lin Chong poder ver como Ye Chen é forte. Ye Chen ri e diz que vai despedaçar Chuyan. Chuyan o chama para perto de si. A competição começa. Chuyan e Ye Chen se atiram um contra o outro. Eles se encontram em um soco poderoso. Ye Hyun se prepara para o próximo soco. Chuyan se esquiva dos ataques de outras pessoas e se agacha. Ele produz uma captura de um dragão furioso. Ye Chen não consegue reagir a tempo de permitir que Chuyan o ataque. Ele é jogado para o lado com força. Lin Chong grita o fim da disputa. Ye Chen se deita exausto no chão. Chuyan lhe agradece pela luta. Ye Hen corre em direção a Ye Chen. Lin Chong se levantou enquanto Chuyan acabava com Ye Chen, que estava no terceiro estágio, com um soco. Zhao Ji e Feng Hou acham que estão sonhando. Eles não conseguem acreditar que Chuyan derrotou Ye Chen, o gênio da cidade de Changqing, com um único movimento. Ye Hyun diz que foi demais. Chuyan esclarece que eles deveriam ter dado o melhor de si. Ye Hena desafia Chuyan para ver quanto tempo ele aguenta. Chuyan percebe o poder do cultivador de medição da formação meridiana. Ye Heng ataca Chuyan. De repente Lin Chong ficou na frente de Chuyan. Ye Hyun fica surpreso e para na frente de Lin Chong. Ele não entende o que tudo isso significa. Ele percebe que Lin Chong está protegendo Chuyan de propósito. Lin Chong diz que eles precisam examinar os ferimentos de Ye Chen, porque isso é mais importante no momento. Seu clã Lin não será responsável por Ye Chen se algo grave acontecer. Ye Hyun diz que relatará o fato aos anciãos do clã Ye. Lin Chong acha que eles serão capazes de entendê-lo. Lin Chong diz aos guardas para levarem Ye Chen ao médico. Ye Han diz que Chuyan ainda responderá pelo que fez. Lin Chong diz a Chuyan para segui-lo. Zhao Ji ainda não consegue acreditar no que aconteceu. Ele não consegue acreditar que Ye Chen não tenha conseguido dar um único golpe em Chuyan. O irmão Zhao, mais uma vez pergunta, quem é esse Chuyan? Ele percebe que o líder do clã o protegeu, e se quisesse se aliar ao clã Ye, teria permitido que Chuyan ficasse aleijado. O irmão Zhao não está surpreso com o fato de o líder do clã estar casando a amante com Chuyan. Ele já tinha ouvido falar que Chuyan era um marginal. Mas por que eles têm informações erradas sobre ele? Zhao Ji tem certeza de que todos estão curiosos sobre o motivo de tudo isso. As pessoas não percebem que, já que Chuyan é tão forte, então por que ele precisaria desse casamento? Zhao Ji diz que eles não devem especular sobre isso. Ele decide que precisa perguntar a Chuyan toda a verdade, pois eles precisam saber o que o líder do clã está fazendo. Lin Chong quer ter uma pequena conversa com Chuyan. Lin Chong percebe que Chuyan está agindo de forma completamente diferente da foto. Ele diz que Chuyan está cansado da estrada. Chuyan responde que não está realmente cansado. Ele espera que o líder do clã não os tenha descoberto. Lin Chong diz que Chuyan traumatizou Ye Chen e o colocou em uma posição difícil. Chuyan está disposto a aceitar todas as punições. Lin Chong diz que Chuyan não é membro do clã Lin, portanto, seria errado puni-lo. Lin Chong tinha mais uma coisa que queria falar com Chuyan. A garota diz que Miao Han foi embora. Chuyan não entende nada. Lin Chong realmente sente muito por isso. Chuyan se perguntou o que havia acontecido. Lin Chong diz que ela ainda está na cidade de Changqing e não foi muito longe. A garota explica que Miao Han não quer se casar até que seu avô saia do isolamento. Lin Chong diz que Chuyan deve ficar como hóspede. Lin Chong sente muito,
Mas eles farão tudo assim que seu pai chegar. Shuyan não tem problema em esperar. Ele entende porque o líder do clã é tão indeciso. Lin Chong cuidará de Chuyan enquanto ele estiver aqui. Chuyan agradece ao líder do clã e pergunta o que ele está fazendo. Lin Chong diz que é o fim de tudo. Chuyan fica feliz por ele ser apenas um sósia, e não precisar desse casamento. Lin Chong se lembra de que tem um presente para Chuyan. Ele diz a Chuyan para segui-lo até o cofre. Lin Chong tem 2 presentes para Chuyan. Ele espera que Chuyan goste deles. Ele lhe dá a técnica, dizendo a Chuyan para não usá-la desnecessariamente. Chuyan está interessado. Chuyan teve sorte de ter uma nova técnica. Ele se virou, notando Zhao Ji e Feng Hou. Feng Hou e o irmão Zhao vieram perguntar a Chuyan o que havia acontecido. Chuyan não sabe o que eles querem dizer. Zhao Ji diz que eles querem saber como ele foi capaz de entender o que o líder do clã havia planejado. Chuyan diz que percebeu tudo quando chegou à cidade. O irmão Zhao pergunta por que o líder do clã cancelou o casamento com o clã Ye por alguém que ele nem conhece. Chuyan diz que há razões para tudo e vai explicá-las. Zhao Ji pergunta qual é o motivo de tudo isso. Chuyan disse que, assim que entrou na cidade, ele já sabia que o clã Ye e o clã Li nunca iriam querer se unir. Ele diz que os 2 clãs são bem conhecidos na cidade. Portanto, seria um desenvolvimento importante para a cidade se as 2 famílias se unissem em matrimônio. Ele explica o vídeo enquanto todos estavam nervosos e assustados. Os guardas do clã Lin estavam em alerta, como se algo estivesse prestes a acontecer. Chuyan disse que isso significava que o líder do clã Lin e os anciãos não queriam que ninguém soubesse disso. Zhao Ji pergunta como Chuyan sabia que a ideia era do chefe do clã. Chuyan se lembra do gerente Lin. Feng Hou não entende o que o zelador Lin tem a ver com isso. Chuyan diz que ele continuou mencionando o clã do deputado, e eles entraram, que era o que o deputado queria. Ele diz que essas são todas as razões pelas quais ele queria ajudar o clã Lin a sair dessa situação. Zhao Ji percebe que toda a culpa recai exclusivamente sobre Chuyan por ter ajudado a recusar a oferta do clã e com antecedência. Feng Hou achou difícil acreditar que Chuyan era exatamente o Chuyan com quem havia dormido antes. Ele ficou surpreso com o fato de Chuyan ter sido capaz de perceber todos os detalhes e pistas e analisá-los. Zhao Ji duvida que eles tenham razão ao levar Chuyan com eles. Feng Hou diz que Chuyan não conseguirá se safar de qualquer maneira. Chuyan quer conquistar seu lugar na seita. Chuyan assumiria a culpa e, portanto, conseguiu causar uma boa impressão, o que lhe permitiu ganhar esses 2 presentes. Zhao Ji não entende o que Chuyan está fazendo. Chuyan diz: "Não se preocupe, pois ele só quer entrar para a seita e nada mais." O irmão Zhao acredita em Chuyan. Ele está feliz por eles terem descoberto tudo o que queriam saber. Então não ocuparão mais o tempo de Chuyan. Chuyan se despede de Feng Hou e do irmão Zhao. Zhao Ji o informa que há apenas um lugar vago na seita e que esse lugar é para toda a cidade. Chuyan terá que derrotar todos na cidade para conseguir a vaga. Chuyan percebe que terá que lutar contra todos na cidade por esse lugar na seita. O irmão Zhao diz que a competição será em 1 mês. Chuyan percebe que foi higienizado e aceita a oferta deles para se tornar um jovem mestre. Chuyan quer acreditar que ele é forte. Ele acha que lutar contra uma cidade inteira parece bom para ele. Chuyan praticou na Torre do Nirvana naquela mesma noite. Ele está tentando passar para o estágio 4. Chuyan chegou com sucesso ao 4º estágio. Ele pode sentir a força em seu corpo. Chuyan finalmente teve tempo para se desenvolver. Chuyan agarrou sua cabeça, sem perceber o que estava acontecendo. Ele olha para suas mãos e não percebe o que é ou o que aconteceu. Ele contempla outra técnica da torre. Chuyan decide verificar o que há no cofre de técnicas do clã Lin. Ele retorna da torre para seus aposentos. A equipe nota Chuyan. Chuyan pergunta que dia é hoje. O guarda lhe diz que Chuyan está cultivando em isolamento há 5 dias. Chuyan fica surpreso com o fato de já terem se passado tantos dias. Stage lhe diz que foi encarregado do conforto de Chuyan. Chuyan pede que lhe mostrem o caminho para o depósito de tecnologia do clã. Stage explica que não pode fazer isso. Chuyan pede desculpas, pois não sabia disso. Stage pergunta o que Chuyan esqueceu no cofre. Chuyan diz que só queria dar uma olhada. Ele sai para dar uma volta. Chuyan caminha pela cidade e percebe a quantidade de pessoas. Ele se pergunta se as pessoas daqui têm o que ele precisa. Chuyan notou as mesmas marcas na espada e em sua mão. O lojista se pergunta o que pode fazer para ajudar Chuyan.
Shuyan perguntou sobre o preço dessa espada. O proprietário lhe disse que essa espada antiga com a inscrição de glifo é muito poderosa. Shuyan pergunta de que glifos estamos falando. O proprietário diz que as inscrições dos glifos são escritas em glifos antigos e podem ser aplicadas às armas para torná-las mais fortes. O proprietário explica por que essa espada vale 800 momentos espirituais. Shuyan está surpreso com esse preço. Ele não entende por que as armas de glifo são tão caras. O proprietário está indignado. Ele explica que um mestre com essas inscrições é 1 em 1 milhão, e um mestre com glifos de nível médio é ainda mais raro. Shuyan percebe que as inscrições em sua mão não são técnicas marciais, mas glifos. Os glifos podiam não apenas fortalecer uma arma, mas também adicionar propriedades especiais a ela. Mas Shuyan não entendia por que eles tinham um efeito em seu braço. O lojista pergunta se Shuyan vai fumar uma arma, pois ele ainda tem alguns negócios a tratar. Shuyan pergunta se os glifos podem ser colocados em um corpo. O proprietário não gostou da pergunta, dizendo que eles não podem ser escritos no corpo de alguém. Shuyan mostra os glifos em sua mão. O lojista não entende o que é isso. O proprietário pede desculpas por sua grosseria. Shuyan diz que não há problema, pois ele só quer saber o motivo. O proprietário lhe diz que há um lugar onde Shuyan pode encontrar a resposta para sua pergunta. Ele diz que em algum lugar próximo está o palácio comercial Wanhai. O proprietário diz que o Wanhai Palace é a maior loja da cidade. Ele também ouviu dizer que as principais seitas cooperam lá. Shuyan está interessado no palácio Wanhai. O proprietário diz a Shuyan para aceitar essa espada quebrada como um pedido de desculpas. Shuyan não pode aceitar tal presente. O proprietário diz que está tudo bem e dá a espada a Shuyan. Shuyan sai e agradece ao lojista. O proprietário deseja a Shuyan boa sorte em sua jornada. Shuyan supõe que ele já esteja perto do palácio. O proprietário havia indicado a direção de Shuyan de forma tão imprecisa. De repente, Shuyan percebeu algo. Ele percebe que Ye Chen está conversando com uma garota. Ye Chen se apresenta à garota, dizendo que ele é o gênio do clã Ye. Shuyan percebeu que definitivamente se tratava de Ye Chen. Afinal, somente ele é capaz de dizer tais coisas. Ye Chen revela ter ficado deprimido nos últimos dias, mas a garota levantou seu ânimo. A garota afirma que Ye Chen não pode levá-la para sair. Ye Chen ri da garota. Ye Chen supõe que precisa conquistar a garota. Shuyan se perguntou como Ye Chen foi capaz de alcançar o 4º estágio tão rapidamente. Ye Chen paira sobre a garota. Seu criado grita um aviso. As meninas correm em defesa de sua senhora, jogando Ye Chen para o lado. Ye Chen é jogado de volta para os arbustos. A garota chamou Ye Chen de um animal vulgar que não se atreveria a tocar a senhora, nem mesmo com um dedo. Um homem detém Ye Chen depois de bater em uma garota. A garota se perguntou como ele parou Ye Chen. O homem disse que permitirá que ela deixe Ye Chen se machucar. Shuyan percebe o cultivador de medição da formação meridiana. Ye Chen diz ao rapaz para não se preocupar e pede ajuda para pegar as meninas. O homem diz que vai pegá-los para Ye Chen e que ele pode se divertir. Ye Chen grita que agora as 2 meninas estão condenadas. O cara vai em direção às meninas. A garota diz à senhora para ter cuidado, pois não será fácil lidar com esse homem. O homem diz que a garota é muito lenta para ele. A garota percebe a velocidade do homem. O homem aponta sua espada para a garota, mas de repente algo o confronta. A senhora não entende quem é Shuyan. Shuyan segura a espada do homem com a mão. Shuyan diz que ele é um herói bonito. Ye Chen está indignado com o fato de outro idiota ter decidido cruzar seu caminho. Shuyan é obrigado a parar, porque eles estão machucando essas 2 meninas. O homem diz que eles não devem perder tempo e decide acabar com Shuyan primeiro, depois ele vai atrás das meninas. O homem puxa a espada da mão de Shuyan e dá um golpe, jogando Shuyan em uma árvore. Ele se aproxima de Shuyan para atacar novamente. Shuyan percebe que não será fácil lidar com esse homem. Mesmo que esse cara tenha alcançado recentemente a dimensão da formação meridiana, a diferença entre ele e Shuyan ainda é muito grande. Shuyan se esquiva do soco do homem. Ele percebe que não pode arrastar isso e acaba com o cara rapidamente. Ye Chen vê os pontos fracos de Shuyan e corre para ele. Ele se aproxima de Shuyan. Shuyan percebe que essa é a sua chance e chuta Ye Chen com o pé. Um homem grita para o jovem mestre Ye Chen. Shuyan pede à moça que o ajude. O homem salta da árvore em direção a Shuyan. Eles estão se empurrando um contra o outro. Shuyan está prestes a agarrar o dragão furioso.
Xuyen se defende dos golpes de outro homem e percebe que ele é muito forte. Xuyen é jogado para fora e bate em uma enorme rocha. Xuyen se levanta. A garota invoca uma palma flamejante com a intenção de atacar o homem. O homem se esquiva dos ataques da garota aplaudindo. Ele tem certeza de que eles não serão capazes de atingi-lo com essas técnicas. Chuyan diz que está ficando animado desde cedo. O homem não entende como Chuyan conseguiu chegar perto dele. Chuyan agarra com sucesso o dragão furioso. O cara é jogado para trás. A garota está feliz por terem conseguido fazer isso. Ye Shen não entende como isso é possível. Chuyan afunda no chão. A senhora percebe a crueldade do que está acontecendo. Chuyan diz que esse não é o fim. A garota não entende o que aconteceu. Chuyan responde que o cara ainda está vivo. A garota ficou muito surpresa com o fato de o homem não ter morrido depois disso. Chuyan diz às moças para saírem daqui. O homem se aproximou de Chuyan com confiança. Chuyan percebeu que medir a formação do meridiano não é brincadeira. Afinal, o cara sobreviveu ao seu golpe fatal. Um homem está se aproximando de Chuyan. Chuyan agarrou a espada quebrada. O cara dá um soco. Chuyan rebate o golpe com um glifo inscrito. O cara não entende como isso é possível e é jogado para o lado mais uma vez depois de ser atingido por Chuyan. A espada de Chuyan se quebrou definitivamente. Ye Shen se levanta exaustivamente e a patroa o percebe. Ye Shen corre para Chuyan e pede seu mestre de volta. De repente a senhora está na frente de Chuyan e mata Ye Shen por trás dele. Chuyan ficou surpreso com a forma como a madame lidou com Ye Shen em um instante, e ele nem percebeu o que havia acontecido. Chuyan pegou a medida da formação meridiana daquela cultivadora. A senhora tentou esconder, mas Chuyan percebeu de qualquer forma. Chuyan não entendia por que ela não havia lutado antes. A senhora não sabia que alguém seria capaz de salvá-la. Chuyan vai embora, pois as meninas não estão mais ameaçadas. A senhora está se perguntando qual é o nome de Chuyan. Chuyan diz apenas que ele é um simples e fraco jovem cultivador, e que não há necessidade de saber seu nome. A garota não entende por que a Mistress não lutou, já que ela estava em posição de vencê-los. A senhora quer saber mais sobre Chuyan, mas ela está ainda mais interessada na habilidade de invocação de Chuyan. A senhora diz a ela que é uma técnica antiga, que permite armazenar armas em seu corpo, e é por isso que ela quer saber quem é Chuyan, porque essas pessoas são consideradas verdadeiros gênios. A garota certamente descobrirá tudo isso mais tarde. A senhora diz que a primeira coisa a fazer é enterrar os dois. Ao mesmo tempo, Chuyan tirou a máscara. O soco do cara causou uma boa quantidade de dano a ele. Se Chuyan não tivesse gastado toda a sua força para bloquear os golpes, talvez já estivesse morto. Chuyan mais uma vez ressalta que medir a formação do meridiano não é brincadeira. Chuyan teve que usar uma espada com glifos, mas felizmente, a espada era forte o suficiente para que Chuyan sobrevivesse. Chuyan percebe que precisa cultivar ainda mais. Chuyan chega ao palácio comercial Wanhai. Ele diz ao comerciante que quer comprar algo. O comerciante percebe a aparência defeituosa de Chuyan. Ele pergunta o que Chuyan precisa sugerir. Chuyan quer comprar um conjunto de ferramentas de inscrição de glifos. O comerciante pergunta se Chuyan quer se tornar um mestre de inscrições. Chuyan responde que é exatamente isso que ele quer fazer. O comerciante ri do fato de que Chuyan quer derreter um mestre de inscrição de glifos. Chuyan pergunta por que ele não pode se tornar um. O comerciante não vê o preço das ferramentas e pergunta se Chuyan sabe como aplicar essas inscrições de glifos. Chuyan sabe disso. Chuyan mostra ao comerciante sua mão com as inscrições de glifos. O comerciante diz às pessoas para olharem para Chuyan e ri dele. O comerciante vai mostrar a Chuyan o que um verdadeiro mestre de glifos pode fazer. Ele está mostrando inscrições de glifos reais. Ele fala sobre os glifos dos elementos fogo e vento, que podem ser usados para aprimorar as armas. Ele diz que as inscrições podem ser feitas com facas e tábuas especiais. Se forem feitas com ferramentas de alta qualidade, seu preço aumentará significativamente. Chuyan parece ter encontrado uma maneira de ganhar dinheiro. Chuyan está pensando em levar 2 pranchas para praticar. O comerciante pergunta se Chuyan vai levar ou não. Chuyan também pega 3 tábuas e uma faca. Chuyan dá ao comerciante 800 moedas de prata e diz para ele ficar com o troco. O comerciante diz a Chuyan para dar a ele suas mercadorias. Chuyan lhe agradece pelas mercadorias. O comerciante pondera sobre o fato de que Chuyan quer se tornar um mestre de glifos.
Um dos assistentes supõe que Chuyan seja do clã Lin. Chuyan retorna à mansão Lin. Ele percebe que os cultivadores da dimensão da formação de meridianos são apenas uma coisa. Seus ferimentos daquela batalha ainda não se recuperaram. Dentro da torre, Chuyan sente uma sensação estranha. Ele aperta a cabeça e tosse com sangue depois. Há uma grande explosão dentro da torre. Chuyan sente o mesmo que a energia Qi do Qi daqueles cultivadores da dimensão da formação meridiana. Chuyan percebe que já está perto. A energia simplesmente transbordou para o corpo de Chuyan e fluiu pelos meridianos. Dentro da sala, forma novamente um poderoso fluxo de energia. Chuyan nem sequer pensou que seria capaz de se mover para a dimensão da formação meridiana tão rapidamente. Chuyan percebeu uma sensação surpreendente, como se sua energia fosse agora ilimitada. Chuyan tinha o desejo de usar esse poder agora mesmo, e deveria experimentá-lo nesse pilar de pedra. Com seu soco poderoso, Chuyan fez um buraco na parede. Chuyan não tem dúvidas de que a dimensão da formação de meridianos é muito poderosa. Ele decide experimentar um kit de inscrição. Graças ao brinco, ele pode armazenar coisas dentro dele. Chuyan não entende como ele pode aplicar as inscrições dos glifos. Ele decide que pode aprender algo novo, estudando os glifos na espada. Ele percebe que a espada foi afetada pelo aprimoramento do glifo. Chuyan produz uma inscrição na placa de glifos com uma faca. Ele está saindo correndo, e para ele, não se parece muito com o que viu na loja. Ele decide que está tudo bem para uma primeira tentativa. Ele se deitou cansado no chão depois de 2 horas, sentindo que todas as opções eram diferentes da opção correta. Ele não entende qual é o problema, e decide voltar à loja e comparar tudo. O comerciante diz que a mercadoria no corredor 2 está acabando e precisa ser reabastecida. Ele diz a Xiao Shun para atender os clientes no corredor 7 e a Xiao Zhang no corredor 8. Chuyan percebe que eles estão em uma situação tensa. Chuyan veio vender suas placas de inscrição de glifos. O comerciante não entende como Chuyan foi capaz de terminar as inscrições em um dia. Chuyan pergunta se o comerciante vai comprar. O comerciante percebe que precisa ser amigável com Chuyan, pois ele pode ter lhe trazido uma força poderosa. O comerciante deseja dar uma olhada nos glifos de Chuyan e fica surpreso. Ele ri enquanto olha para os glifos de Chuyan. Chuyan não entende o que há de errado com eles. O comerciante disse que não havia necessidade de se gabar de que Chuyan poderia fazer isso. Ele diz que esses glifos têm apenas um pequeno aumento de poder, e agora os glifos elementares estão ganhando popularidade. Chuyan percebeu que estava fazendo algo errado. O comerciante não daria muito pelos glifos de Chuyan. Ele dará um máximo de 500 moedas de prata. Chuyan pergunta se o comerciante pode oferecer um pouco mais. O comerciante diz que isso é tudo o que ele pode dar a Chuyan em troca de glifos. Chuyan concorda em vender as tábuas por 500. O comerciante pede a Xiao Shun que entregue o dinheiro a Chuyan. O comerciante sugere que Chuyan visite o mercado negro, pois lá há muitas ervas que podem adicionar ou aumentar o poder do elemento glifo. Chuyan não entende por que está sendo ajudado. O comerciante explica que, se Chuyan está ganhando dinheiro, ele também pode ficar rico. Chuyan lhe agradece pela informação. O comerciante se despede de Chuyan. Chuyan notou uma enorme fera à sua frente, sem perceber o que era. Chuyan percebeu aquele Qilin. Ele havia visto um antes no palácio, mas já havia 2 deles aqui. Ele nota um cartão muito bem decorado, e se pergunta a quem ele pertence. O Tilda sai da carruagem, esperando pela Sra. Su. Chuyan fica surpreso quando percebe o mestre do glifo. Madame Su e Chuyan olham de um lado para o outro. Chuyan sentiu que não havia nada de incomum no fato de ele conhecer um mestre de glifos. Ele decide que precisa dar uma olhada no mercado negro. O comerciante cumprimenta a Sra. Su. O Tilda lhe diz que a senhora quer comprar ferramentas de inscrição de glifos. O comerciante pede a Xiao Shun que traga o melhor que tiver. Ele está se perguntando como está o pai da Sra. Su. O Tilda diz que o comerciante não tem o direito de saber o que acontece dentro da seita deles. Madame Su pede que ele tome cuidado com seu comportamento. O Tilda pede desculpas. A Sra. Su diz que o papai está bem e agradece ao comerciante por sua preocupação. O comerciante fica feliz em ouvir isso. A Sra. Su percebe o glifo do Taurus e se pergunta quem o fez. O comerciante me disse que os obteve daquele jovem mestre. Ele não sabe de onde os obteve. O comerciante pergunta se esses glifos estão corretos. A Sra. Su raramente vê esses glifos. Ela pergunta ao Tilda
O quanto esses glifos podem fortalecer um lutador. O tio Da acha que é um aumento de 2 vezes no máximo. A senhora Su afirma que esses glifos podem aumentar a força em 3 vezes. O comerciante está impressionado com o fato de os glifos serem triplamente amplificados. A senhora Su esclarece que um conjunto amplifica 2 vezes, outro conjunto amplifica 3 vezes, e um terceiro conjunto pode dar uma amplificação de 4 vezes. Ela diz que, se usado corretamente, um artista marcial da dimensão das artes marciais poderia facilmente matar um cultivador da dimensão da formação meridiana com eles também. A senhora Su diz que com esse conjunto de glifos, seria difícil para ela criar um. O tio Da e o comerciante ficam surpresos. O vendedor ambulante pede para não ser enganado dessa forma. A senhora Su esclarece que o conjunto foi dado ao comerciante por Chu Yan. O comerciante confirma isso. Quando Madame Xu encontrou Chu Yan antes, ela anulou um fluxo de energia forte. Ela diz que Chu Yan alcançou a dimensão da formação meridiana, assim como ela. Ela acha que a cultivação de Chu Yan é rápida o suficiente. A senhora Su diz que, como ela alcançou a medição da formação de meridianos em uma idade precoce, outros também podem. O tio Da acha que Chu Yan pode ser membro de alguma seita. A senhora pede para ser informada da próxima vez que Chu Yan estiver aqui. Chu Yan está andando pelo mercado negro. Chu Yan ficou surpreso quando notou a erva da cauda de fogo. Ele se pergunta se essa erva de cauda de fogo está à venda. O vendedor disse que esse item para Chu Yan custará 5.000 moedas de prata. Chu Yan ficou indignado com esse preço. Chu Yan está prestes a negociar com o vendedor, já que ele está sendo abertamente enganado. De repente, ele sente uma força poderosa do Qi do homem. O vendedor está impressionado com o fato de Chu Yan ter conseguido realizar a medição da formação de meridianos em uma idade jovem. O homem disse que ele é um cultivador da dimensão do elemento Di, e que Chu Yan não será capaz de entrar em contato com ele. Chu Yan nunca ouviu falar dessa dimensão. O cara diz que, em todo o mercado, ele é o único que tem a erva da cauda de fogo, portanto, pode oferecer qualquer preço por ela. Ele não se importa se Chu Yan a fuma ou não. Ele diz que se Chu Yan não tem muito dinheiro, então deixe-o entrar na arena, e ele poderá ganhar uma boa quantia de dinheiro se vencer alguns rounds. Chu Yan diz que veio aqui por causa dessa erva e que não tem tempo para a arena. O vendedor afirma que não vai demorar muito. Ele diz que você pode receber 2.000 por uma vitória, e o vencedor recebe 10.000 moedas de prata. Ele diz que Chu Yan não só se tornará mais forte, como também será pago por isso. Chu Yan se perguntou que tipo de oponente era o nível dele. O homem indica o caminho para a arena, e acrescenta que, se Chu Yan entrar lá, não haverá mais volta. Chu Yan encontra a arena. Chu Yan acha que se ele puder ficar mais forte valerá a pena. As pessoas nas turbinas estão gritando. Chu Yan vê 2 homens lutando na arena. Chu Yan o considera o melhor lugar do mundo. Chu Yan se pergunta como ele pode participar dessas lutas. O homem lhe mostra o caminho, e Chu Yan lhe agradece. Um homem está tentando descobrir por que não pode participar das lutas. É explicado a ele que somente lutadores do 3º estágio e acima podem participar. Ele pede ao próximo que se aproxime e informe sua idade, medida de cultivo e armas usadas. Chu Yan se aproxima do balcão e diz a medida de sua formação meridiana. O homem ficou surpreso quando ouviu a medida de cultivo de Chu Yan. Ele pede a Lao Liu que leve Chu Yan para a próxima fase de qualificação. Lao Liu se despede de Chu Yan e pede que ele fique aqui até sua chegada. Chu Yan notou, dentre todos, a presença dos 2 mais fortes. Para Chu Yan, parece que eles têm mais ou menos a idade dele e podem competir com ele. Xie Feng se volta para Chu Yan e se apresenta. Chu Yan interrompe para perguntar se ele está sendo chamado. Xie Feng diz que eles não se conhecem, mas que ouviu falar de Chu Yan. Ele percebe que esta é a primeira vez que Chu Yan está aqui. Ele está impressionado com o nível de cultivo muito alto de Chu Yan. Chu Yan diz que seu namorado tem uma força incrível. Lao Liu pede a todos que se reúnam para iniciar a próxima fase de qualificação. Chu Yan e Xie Feng faleceram. Lao Liu diz a todos para se alinharem um atrás do outro e se revezarem para colocar a mão sobre a esfera. O primeiro cara toca a esfera com a mão. Lao Liu diz que há 4 linhas na esfera, e que o cara tem uma medida de artes marciais no estágio 4.
As pessoas se perguntam sobre o quarto estágio da dimensão das artes marciais. Lao Liu pergunta qual é o próximo a se apresentar. Sima Feng se pergunta o que Chu Yan pensa sobre a força deles. Para Chu Yan, eles parecem fortes, e não será fácil lidar com eles. Sima Feng tem uma opinião diferente sobre esse assunto. Chu Yan aponta para o homem que lhe parece muito forte. Lao Liu pede ao homem alto que coloque a mão sobre a esfera. Sima Feng pergunta se Chu Yan está falando dele. Chu Yan acha que aquele cara poderia muito bem ser o mais forte daqui. O homem toca a esfera, e Lao Liu ouve 3 listras verdes, o que significa o terceiro estágio da medição da formação do meridiano. As pessoas se surpreendem com o fato de que isso é possível. Chu Yan percebe que o cara é um pouco mais forte do que ele pensava. Sima Feng ri com Chu Yan. Chu Yan não entende o motivo da risada de Sima Feng. Sima Feng afirma que Chu Yan percebe que esse cara não é páreo para eles. Chu Yan gosta de Sima Feng. Sima Feng diz que ele não é o tipo de homem, mas o agradece. Chu Yan quer saber como Sima Feng sabia que seu nome era Chu Yan. Sima Feng diz que sabe tudo o que está acontecendo na cidade de Changqing. Chu Yan fica desconfiado quando Sima Feng o chama de genro do clã Lin. Sima Feng ri e diz que Chu Yan entenderá tudo quando descobrir quem ele é. Ele nos disse que é membro do clã mais forte das 3 grandes famílias da cidade de Changqing. Ele é um jovem e charmoso mestre do clã Bai. Chu Yan se lembra do irmão Zhao lhe dizendo algo sobre isso. Ele pergunta por que ele não tem o prefixo Bai em seu sobrenome. Sima Feng diz que está usando um pseudônimo e não quer que ninguém o reconheça. Chu Yan percebe que ele é um cara interessante. É a vez deles, e eles se revezam tocando a esfera e transferindo seu poder. As pessoas ficam chocadas com esse tipo de poder. Lao Liu deu voz às 4 listras verdes na esfera. Sima Feng tem o quarto estágio de medição da formação de meridianos. 6 listras verdes aparecem na esfera. As pessoas entram em um choque ainda maior. Sima Feng tem o quarto estágio de medição da formação de meridianos. 6 listras verdes aparecem na esfera. As pessoas entram em um choque ainda maior. Sima Feng não havia imaginado que Chu Yan seria tão forte, pois seu Qi parecia ter acabado de alcançar uma dimensão. Chu Yan ficou feliz por não ter sido notado, pois graças ao fortalecimento da moagem em sua mão, ele foi capaz de mostrar a força do 6º estágio da medição da formação de meridianos. Sima Feng disse que Chu Yan é muito elegante. Chu Yan não achava que Sima Feng estaria no 4º estágio. Lao Liu pede a todos que vão para o vestiário trocar de roupa e descansar para que possam se apresentar na arena depois. Sima Feng decide mostrar a Chu Yan onde fica o vestiário. Chu Yan pergunta o que eles farão agora. Sima Feng diz que eles pegarão as armas e irão para a arena. Chu Yan não consegue acompanhá-lo. Sima Feng acompanha Chu Yan até os bastidores. Chu Yan observa a arma, que é apenas lixo. Sima Feng diz que não há nada que eles possam fazer. Ele dá a Chu Yan algumas roupas, já que a antiga já está rasgada. Chu Yan educadamente recusa. Sima Feng dá a ele de qualquer maneira, e diz a Chu Yan para considerá-la um presente. Chu Yan agradece e experimenta algumas roupas novas. Sima Feng diz que Chu Yan fica bem em suas roupas novas. Lao Liu explica as regras dessa luta, dizendo que apenas os 10 vencedores dessa luta podem avançar para a próxima rodada. Eles estão discutindo sobre os 3 demônios da Ilha Demoníaca, que foram capazes de derrotar até mesmo um cultivador da dimensão da formação meridiana. Lao Liu diz que, quando os portões se abrirem, eles poderão entrar na arena. Todos são bem-vindos na arena. O público deseja uma luta. Chu Yan percebe como o lugar está lotado. Sima Feng diz que é melhor Chu Yan manter os olhos abertos, ou ele nem perceberá que está perdendo. Stage diz para conhecer seus participantes, que são cerca de 50. As pessoas gritam de surpresa. De repente Chu Yan notou uma pessoa conhecida. Ele se lembra da garota da floresta que ele salvou do cultivador de medida da formação meridiana. Ele também nota Ye Hyun, o que parece um pouco estranho. Sima Feng pergunta por que Chu Yan parece tão sem importância. Chu Yan diz que encontrou alguns rostos familiares. O homem pede desculpas pela espera e diz que o duelo começará em breve. As pessoas estão esperando que ele comece. Eles verão quem sairá mais forte dessa luta. Todos os mestres estão se preparando para a batalha. Assim que anunciam o início de um estado, todos se jogam uns contra os outros. O homem sobrevoa a cidade, mas para de repente quando ouve algo familiar.
Ye Heng grita ferozmente para que Chu Yan seja entregue a ele. O cara percebe a mesma cidade de Tianqing. Ele decide acabar com essa cidade junto com Chu Yan. O cara direciona uma enorme bola de energia para a cidade. Todos continuam a batalha. Flechas repentinas atingem os lutadores. Chu Yan se esquiva delas. Ele se aproxima da senhora, dizendo que não se viam há algum tempo. A senhora percebe que esse é o cara da floresta. Shema Feng percebe que tão pouco tempo se passou e Chu Yan já está com uma garota. A patroa, revidando, pergunta o que Chu Yan está fazendo aqui. Chu Yan responde que quer ganhar algum dinheiro. Um oponente vai em direção à Mistress, mas alguém lhe mostra uma defesa. Sima Feng se apresenta à senhora. Ela fica surpresa por não ter ouvido nada sobre Sima Feng. Sima Feng diz que conhece Chu Yan e que ele está com ele. Ye Hion grita ferozmente com Chu Yan. De repente o teto da arena começa a desabar. Todos ao redor deles não percebem o que está acontecendo. O teto da arena continua a desmoronar. O telhado foi destruído e as pessoas ao redor estão em pânico. Os lutadores fogem dos enormes estilhaços do teto. Chu Yan não entende o que está acontecendo aqui. A senhora diz que há alguém lá em cima. Chu Yan pergunta se Shema Feng conhece esse homem, mas essa é a primeira vez que Shema Feng o vê. Shema Feng teve um mau pressentimento sobre a força do cara que estava voando e seu cheiro de sangue. Ye Hyun sai dos escombros e dá uma martelada no cara. O cara derruba Ye Hyun em um único movimento. Chu Yan fica surpreso ao ver Ye Heng morrer depois de um soco. Os lutadores decidem que precisam vingar o irmão Ye. Gai se defende facilmente de todos os lutadores que tentaram contra-atacar. Shema Feng está surpreso que esse cara possa controlar seu Ki à distância. A senhora diz que somente um cultivador da dimensão do elemento Ji ou superior pode fazer tal coisa. O cara diz que é hora de Chu Yan morrer também. Ele dá vários golpes poderosos com sua espada. Shema Feng grita para que Chu Yan fuja. Chu Yan não tem tempo para se esquivar e cai no chão exausto. Ele percebe que Sima Feng o salvou. Shema Feng diz que vai deter o cara e que os outros devem correr. A senhora repete que essa pessoa é um cultivador da dimensão do céu sem limites. Sima Feng mais uma vez diz para eles correrem. O cara não pensa no que as pessoas podem fazer com ele. Shema Feng se esquiva dos estilhaços. O cara se aproxima deles com confiança. Ele derrota facilmente Chu Yan e a senhora, chamando-os de escória. Chu Yan não entende quem é esse cara e por que ele quer matá-lo. O cara lembra Chu Yan de seu irmão real, Chu Qing. Chu Yan percebe que o cara foi enviado por seu irmão mais novo. Chu Yan deveria saber melhor do que isso. O cara pergunta se Chu Yan quer dizer uma última coisa. Chu Yan não quer dizer nada e fica esperando. O homem se despede delas quando está prestes a matá-las. De repente, Sima Feng agarra a senhorita e Chu Yan. Shema Feng não deixaria Chu Yan morrer tão facilmente. Ele notou um buraco no topo pelo qual eles poderiam escapar. O homem percebe os que estão fugindo e diz que eles não conseguirão escapar tão facilmente. Sima Feng voa para cima. Ele se esquiva dos socos do cara escapando por um buraco na parte superior. O cara percebe que se trata de outro cultivador da dimensão do paraíso sem limites. Ele ficou ainda mais interessado nesse lugar. Shema Feng voa para a frente e diz a Chu Yan para esperar, pois eles se esconderão na seita ao norte. Shema Feng ainda pergunta quem realmente é Chu Yan. Ele disse que aquele cultivador da dimensão do céu sem limites definitivamente sabia sobre a origem de Chu Yan. Chu Yan explica que tudo é uma longa história. Chu Yan informa que aquele cara está logo atrás deles. O homem diz a Sima Feng para lhe dar Chu Yan. Sima Feng acelera. Chu Yan diz para deixá-lo e fugir com Miao Han. O cara para, dizendo que nenhum dos dois pode fugir. Ele direciona um poderoso fluxo de energia, tentando atingir Sima Feng. Sima Feng percebe o quanto esse cara é forte. Um homem separa Chu Yan de Sima Feng. Sima Feng percebe que as coisas estão ruins. O cara grita que Chu Yan é dele agora. O velho defende Chu Yan. O cara não entende o que está acontecendo. O velho ri um pouco. O cara quer saber quem é o velho. O velho queria perguntar a mesma coisa para o cara. Chu Yan cai no chão. Kang Sheng se apresenta ao velho. O velho já tinha ouvido falar de Kang Sheng antes. Ele pega a energia de Chu Yan para evitar que ele caia. Kang Sheng percebe que o velho controla o Ki à distância, e que ele também é um cultivador da dimensão do céu sem limites. O velho diz que não está em uma dimensão paradisíaca sem limites. Kang Sheng não entende como o velho se atreve a desprezá-lo. Kang Sheng direciona um Ki poderoso para o velho, mas o velho o reflete facilmente.
Kang Shen não percebe como o velho está redirecionando toda a sua energia. O nível de cultivo de Kang Shen surpreende o velho, mas ele diz que é melhor Kang Shen ir embora. Ele nos diz que é apenas um idoso que estava passeando por aqui, e veio porque ouviu sons de explosões. Sima Feng olha para as roupas do velho e percebe que ele é membro de uma seita. Ele ouviu dizer que há uma grande comunidade no oeste da cidade. Kang Shen não se importa com quem é esse velho, mas ele o ensinará a não desprezar os cultivadores da dimensão do céu sem limites. Kang Shen está prestes a dar um soco poderoso. Sima Feng grita para que o velho vá embora. Poderosos fluxos de energia são direcionados para o idoso. O idoso está retendo essa energia. Kang Shen afirma que o velho está acabado. Eles olham em volta, e Kang Shen pergunta o que o velho está pensando. Ele pergunta qual é a sensação de sentir essa desgraça. O velho suspira. O velho não sabe disso. Kang Shen volta a olhar para baixo. O velho lhe diz para não olhar para os lados quando estiver lutando. Ele joga Kang Shen de volta na rocha com um poderoso golpe de dedo. Sima Feng ficou surpreso quando o velho acabou com um cultivador da dimensão do céu sem limites, com um único golpe. Um homem idoso aparece perto de Sima Feng e pede para levá-los à sua seita. Sima Feng não entende de que seita ele está falando. O velho se desculpa por ter esquecido de se apresentar. Ele é o patriarca da seita da lua mística, Ye Xiuwen. Sima Feng não acredita que Ye Xiuwen seja o patriarca da seita da lua mística. Sima Feng pensou que ele havia se aposentado há muito tempo. Ye Xiuwen explica que ele criou o boato de propósito. Sima Feng pergunta por que o velho está aqui agora. Ye Xiuwen disse que a seita estava recrutando novos discípulos na cidade de Changqing. Então, ele veio acreditar em seu discípulo principal. Ele diz que quando eles estavam fugindo, bateu neles e decidiu salvá-los. Sima Feng agradece ao velho por tê-lo salvado. Ye Xiuwen percebeu que sua pequena discípula estava nos braços de Sima Feng. Então ele ficou grato por Sima Feng tê-la salvado. Sima Feng não agradece. E de repente, pensa nas palavras do velho sobre segurar seu principal discípulo em seus braços. Eles continuam voando em direção à sua rede. Sima Feng pergunta se Miao Han é realmente sua aluna. Sima Feng não está surpreso com o fato de Ye Xiuwen ser tão forte. Ye Xiuwen diz que ele também não é ruim, e não consegue nem entender como Sima Feng aprendeu a voar tão jovem. Sima Feng explica que se trata apenas de uma técnica de uma seita familiar independente, e que tudo é muito simples. Se Sima Feng tivesse força, ele teria salvado a cidade. Houve um desastre inacreditável na cidade de Changqing. Quem sabe se ainda há algum sobrevivente. Ye Xiuwen viu o avô de Miao Han uma vez, e não há como saber o que aconteceu com a família de Miao Han. Sima Feng diz que os céus ajudam aqueles que estão em apuros. A família de Lin será salva. Ye Xiuwen diz que Miao Han ficará completamente arrasada quando descobrir. De repente, ele perguntou sobre Shuyan. Sima Feng disse que Shuyan é o futuro noivo de Miao Han, e também um cultivador do estágio de medição da formação de meridianos. Sima Feng diz que Shuyan tem muitas boas qualidades. Ye Xiuwen é muito interessante. O idoso disse que eles chegaram até a casa dele. Ele os guia para a seita mística da lua. Ye Xiuwen diz que não há necessidade de ficar tão surpreso, pois é apenas a entrada principal. O sujeito relata que há um homem idoso desconhecido e 3 pessoas com ele. Ele percebe que está usando os uniformes deles. O segundo homem não reconhece o idoso. O cara decide verificar quem são Ye Xiuwen e Sima Feng. Sima Feng está surpreso por eles não reconhecerem seu patriarca Ye Xiuwen. O cara não entende de onde veio esse demônio, que se atreve a fingir ser o patriarca deles, porque o patriarca os abandonou há muito tempo. Ye Xiuwen se lembra de que não disse a eles que estava vivo. Ele pede a eles que o deixem pensar um pouco. O cara ordena que eles não percam tempo com conversa fiada, que os peguem e os levem diretamente ao seu mestre. Sima Feng não entende o que eles devem fazer. Ye Xiuwen diz que eles são obrigados a se render. Ye Xiuwen diz que eles não devem ser tão impetuosos, pois são boas pessoas. Sima Feng grita um pedido para que não o matem. Os meninos substituem o velho e ele os pega deixando-os dormir. Sima Feng diz que é diferente do que Ye Xiuwen havia planejado. Ye Xiuwen não disse que se permitiria ser pego. O idoso se alegra em seu lar docilar. O cara ordena que os guardas pratiquem seus movimentos. Um deles informa que um velho trouxe algumas pessoas e que elas estão vindo nesta direção. O cara decide dar uma olhada.
Yeshua grita para seu irmão mais novo que ele está de volta. As pessoas ao redor ficaram surpresas ao ver o patriarca. Yeshua explicará tudo mais tarde, mas agora, o principal é curar Miao Han e Chu Yan. O homem fica surpreso ao ver Miao Han ferida. Ele diz aos médicos para levá-los imediatamente para a fonte de cura. O rapaz pergunta ao irmão mais velho o que está acontecendo. Yeshua revela que Miao Han e os outros foram vítimas do cultivador assassino da dimensão do céu sem limites. Ele diz que uma cidade inteira de Changqing desapareceu da face da terra, e que eles devem esperar até que todos tenham recuperado a razão para fazer a pesquisa. Shuyan não sabe onde está. Ele não consegue se mover, como se seu corpo estivesse preso por inúmeros fios, e cada um deles estivesse transmitindo algo para ele. Shuyan está quente no corpo d'água. Ele nunca sentiu esse calor antes. Ele sente como se tivesse passado para o próximo estágio. Os guardas não puderam mais se conter, pois Shuyan absorveu o ki deles. Eles dizem que as coisas estão ruins e pedem reforços. Shuyan se eleva da água controlando-a. Ele produz uma poderosa onda de força através do edifício. Chemahue Yashiban no Taramargo. O guarda relata que o homem que o patriarca trouxe já passou para os estágios seguintes mais de uma vez, enquanto estava na fonte de cura. Ele acrescenta que, quando Shuyan passou para o próximo estágio, seus ferimentos foram completamente curados, e eles ainda não sabem qual é a fisiologia de Shuyan. O irmão mais novo acha isso estranho. Yeshua acha que Shuyan é um cara muito interessante. Shema Fong diz que, como Shuyan se recuperou, ele não pode mais se preocupar. Ele é forçado a se despedir deles. Yeshua não entende por que Shima não pode ficar mais um pouco. Shima é obrigado a terminar algumas coisas muito importantes. Eles desejam a Shema Feng um bom caminho. O irmão mais novo se pergunta quem é Shima. Yeshua está interessado em sua habilidade, porque Shima é a primeira pessoa em 200 anos que Yeshua encontrou e não conseguiu reconhecer. O cara supõe que é por causa do baixo nível de habilidade de Shema Feng. Yeshua quer testar Shuyan, porque sua fisiologia despertou a curiosidade do velho. Yeshua pede para reunir todos os subordinados em uma reunião. O cara diz para que o resto de nós volte ao nosso treinamento se isso não os afetar. O homem percebe que Shima Feng está voltando tão rapidamente. Shima diz que ficou sabendo que Chu Yan é o irmão mais velho do príncipe coroado de Nangyuan, Chu Xing. Ele acrescenta que os ferimentos de Chu Yan foram curados instantaneamente. Gai diz que há apenas 2 tipos de fisiologia neste mundo que podem fazer tal coisa. O primeiro é a fisiologia de atanasia, e o segundo é a fisiologia de um verdadeiro dragão. Gai diz que não importa qual é a fisiologia de Chu Yan, pois ele continua sendo uma figura importante para eles. Ele percebe que Chu Yan é exatamente o que eles estavam procurando. Eles precisam se preparar, pois não podem deixar Chu Yan entrar para a seita da lua mística. Shima Fan diz que no futuro, eles podem deixar Chu Yan se juntar à torre estelar destruída e que essa é uma das opções mais fáceis para eles se infiltrarem. Stage acompanha o patriarca até Shuyan, dizendo que o levaram para lá inconsciente. Yeshua vê que Shuyan ainda não acordou e decide não incomodá-lo. Ele percebeu que Shuyan continuou a cultivar mesmo estando inconsciente. Yeshua voltará quando Shuyan acordar. De repente Shuyan abriu os olhos. Yeshua reuniu todos por causa de 2 assuntos importantes. Ele responde à primeira pergunta, que é a cidade de Tianqing. Ele fala sobre a tragédia que aconteceu lá. Todos estão surpresos com o fato de todos os moradores da cidade estarem mortos. Assim, Yeshua quer pedir para enviar seus alunos para procurar e ajudar rapidamente os sobreviventes. Um homem pergunta sobre a segunda pergunta. Yeshua disse que a reunião que acontece a cada 100 anos, o Wood, está chegando. Nela, o chefe das 9 seitas será escolhido para o próximo período. O homem está muito irritado com o fato de a seita da lua mística nunca ter ocupado a posição de chefe da seita. Yeshua pede para se acalmar, porque é isso que ele quer dizer, que eles podem ter essa oportunidade. O garoto entende tudo e acha que seu irmão mais velho é incrível. Yeshua diz que agora eles devem se certificar de que o maior número possível de pessoas saiba sobre a ressurreição do patriarca. Ele encerra a reunião nesse ponto. Ele pergunta à sua irmã mais velha o que aconteceu. Ela diz que já se passaram 70 anos desde que ele fingiu sua morte,
Ela pergunta quanto eles gastaram em artes marciais nas dimensões mortais e em outras dimensões. Ye Xiu-wen acha que eles gastaram cerca de 60 anos. Ela diz que passou 10 anos para chegar ao nível imortal. Ye Xiu-wen está impressionada com as habilidades de sua irmã. Ye Xiu-wen diz que sua condição o assusta cada vez mais a cada dia. Seu corpo é como um buraco negro, quando ele cultiva, o que está sempre faltando. Sua irmã diz que ele já alcançou a dimensão espiritual. Ye Xiu-wen acha que ele não é a pessoa cujos ancestrais previram um despertar bem-sucedido. A irmã diz que a profecia pode ter sido falsa. Ye Xiu-wen diz que os ancestrais não poderiam estar errados. Portanto, o velho acredita em Miao Han, o futuro de sua seita. Ele diz que Miao Han será capaz de transcender o vazio espiritual. Miao Han é sua esperança. Ye Xiu-wen quer pedir à irmã que também seja tutora de Miao Han. A irmã concorda e pede a Ye Xiu-wen que cuide de si mesma, mesmo que seja apenas para o bem da seita. Ye Xiu-wen cuidará de seu corpo. Ele deseja uma boa viagem para sua irmã mais velha. Ye Xiu-wen não vai mais lutar. O futuro pertence a Shuyan, Miao Han e a jovens como eles. Shuyan acorda 3 dias depois. Ele sai do quarto, percebendo como o sol está brilhando intensamente. A princípio, Shuyan não percebe onde está. Um servo percebe Shuyan e diz para ele segui-lo porque o patriarca está esperando. Shuyan não entende de qual patriarca ele está falando. O cara diz para ir ao salão principal leste, onde Shuyan descobre tudo. Shuyan percebe como o cara está impaciente. Shuyan passou pelas pessoas que falavam sobre Lin Miao Han. Dizem que Miao Han é muito bonita. Shuyan se aproxima dos rapazes que se ressentem da maneira como Shuyan desrespeita Miao Han. Shuyan lhes conta um segredo. Miao Han se tornará sua namorada. Lan Shao se aproxima de Miao Han e se oferece para ser sua namorada e lhe garante uma vida bem-sucedida. Miao Han diz para o cara sair de perto dela. As pessoas falam sobre Lan Shao do Mar Ocidental, dizendo que ela sempre consegue o que quer. Lan Shao aconselha Miao Han a parar, ou ela se arrependerá. Miao Han está irritada com esse cara. Ela não suporta mais a visão de Lan Shao. Lan Shao está chocada com todas as palavras de Miao Han. Lan Shao diz que, se Miao Han recusar, sua vida ficará ainda mais complicada. Ele diz que Miao Han não consegue nem mesmo controlar objetos e que ela ainda está nas nuvens. Lan Shao lhe mostrará o que é a verdadeira força. Miao Han se vira, percebendo 2 objetos voando em sua direção. De repente, Shuyan pega essas bolas e percebe o bom controle de objetos do cara. Lan Shao não entende quem é Shuyan. Shuyan empurrou Lan Shao contra os homens e enviou os orbes com força. Lan Shao está com raiva de Shuyan. Shuyan afirma que Lan Shao fala demais. Primeiro, Shuyan foi desprezado por um comerciante. Depois ele foi perseguido por um assassino, e isso realmente machucou Shuyan. Lan Shao não entende do que Shuyan está falando. Shuyan pode deixar tudo para lá, mas desde que Lan Shao ousou colocar os olhos em sua namorada, Lan Shao está definitivamente cansado de viver. Lan Shao afirma que sempre consegue o que quer, e de agora em diante, Miao Ran não é mais a namorada de Shuyan. Shuyan produz uma garra do dragão furioso. Lan Shao cai exausto e Shuyan vai até Miao Han. Miao Han dá um tapa em Shuyan. Miao Han diz que odeia Shuyan, porque ele é o motivo da chegada dos inimigos. Ela culpa Shuyan por tudo. O que mais a irrita é o fato de ele não ser Shuyan. Afinal, Shuyan era um estudioso, não um príncipe. Shuyan pede para que tudo seja explicado a ela. Miao Han não quer ouvir nada nem saber quem Shuyan realmente é. Ela veio hoje para dizer a Shuyan que não queria mais vê-lo na seita da lua mística. Shuyan pede desculpas, pois ele a enganou. O velho diz a Shuyan para não desanimar. Shuyan percebe Ye Xiu-wen. Ye Xiu-wen diz que, se Shuyan não se importa com isso, por que eles não encontram um lugar melhor para conversar? Ye Xiu-wen ajudará Shuyan a lidar com seus traumas emocionais. Ele pede desculpas pela bagunça na casa. Ye Xiu-wen afirma que Shuyan deve saber quem está atrás dele. Ele diz que foi a pessoa que causou o massacre no Monte Tsang. Shuyan não entende como essa pessoa veio parar aqui. Ye Xiu-wen disse que Shuyan foi trazido aqui por um Sherlock chamado Sima Feng, e que Shuyan deveria conhecê-lo. Eles pensaram juntos porque o cultivador da dimensão do céu ilimitado estava caçando Shuyan. Shuyan explica que se trata de uma longa história, mas ele conta os pontos principais ao patriarca.
Shu Yan diz que na verdade, ele é o irmão mais velho do príncipe Koan de Nanyuan, Shu Xin, bem como do antigo príncipe Koan, Shu Yan. Ye Xiuwen agora entende por que o cultivador da dimensão do céu sem limites estava atrás de Shu Yan. Shu Yan se pergunta onde o mestre está agora. Ye Xiuwen responde que mandou o cara em um longo voo. Shu Yan pergunta se Ye Xiuwen é um cultivador da dimensão do céu sem limites. O patriarca diz que seu nível está acima dessa dimensão. Ye Xiuwen diz que eles ainda terão muito tempo depois que Shu Yan entrar na seita da lua mística. Shu Yan diz que será melhor se ele deixar a seita à noite. Ye Xiuwen está surpreso. Shu Yan diz que não consegue mais olhar nos olhos de Miao Han, porque ele a enganou. Ye Xiuwen se oferece para pedir desculpas a Miao Han. Shu Yan acha que ela não vai querer ouvi-lo. O patriarca lhe diz que Miao Han é orgulhosa desde criança, e que, infelizmente, ele é impotente nessa situação. Shu Yan sabe que Miao Han não o perdoará. Ye Xiuwen diz que Shu Yan não é o único culpado por tudo. Shu Yan tem certeza de que ele não tem o direito de se meter na cara dela. Ye Xiuwen não quer deixar um lutador tão talentoso ir embora. Ele sugere que, se Shu Yan vencer o sparring com ele, então ele pode ir embora. Shu Yan fica surpreso com essa ideia. Ye Xiuwen lhe garante que lutará apenas com uma mão. Shu Yan concorda com a proposta de Ye Xiuwen. Antes de mais nada, Shu Yan quer voltar para casa para se vingar. E seu segundo objetivo é derrotar todos os especialistas. Shu Yan quer construir um novo mundo no continente. Ye Xiuwen o lembra de quantos especialistas como ele existem neste mundo. Shu Yan pergunta sobre o objetivo de Ye Xiuwen. Ye Xiuwen responde que ele queria enfrentar Shu Yan em um duelo ainda maior. Ele diz que sempre mantém sua palavra e que usará apenas uma mão. Se de repente ele fizer algo com a segunda mão, pode-se considerar que o idoso perdeu. Shu Yan pergunta qual é o nível do patriarca. Ye Xiuwen diz que nada mudará se Shu Yan descobrir. Shu Yan pede desculpas por ter sido rude e retira o que disse. Ye Xiuwen diz que se as perguntas terminarem, eles podem começar. Shu Yan não vai fazer cerimônia com Ye Xiuwen. Shu ataca o velho. Ele está muito curioso sobre o poder de derrotar um cultivador da dimensão do céu sem limites. Ye Xiuwen elogia a boa técnica de golpes de Shu Yan. Shu Yan dá mais golpes e derruba o velho para o lado. Ye Xiuwen percebe a força de Shu Yan. Shu Yan está prestes a lançar outro ataque. Ye Xiuwen não entende porque Shu Yan está atacando pela frente. Ele se esquiva de um soco de Shu Yan. Shu Yan diz que isso faz parte de sua estratégia. Mais uma vez, ele ataca o dragão furioso e erra. Ye Xiuwen comenta que Shu Yan ainda não usou seu Qi. Shu Yan diz que ele é muito subestimado, pois está apenas no momento certo para se aproximar. Shu Yan dá um chute de dragão furioso, atingindo Ye Xiuwen. Ye Xiuwen elogia e diz que, se ele não tivesse usado seu Qi para se defender, já estaria morto. Ye Xiuwen desaparece e Shu Yan o vê lá em cima. Shu Yan executa um chute poderoso, dizendo o quanto ele é forte. De repente Shu Yan não pode nem mesmo tocar em Ye Xiuwen. Ye Xiuwen lhe disse que essa é uma defesa corporal que usa o Qi. Shu Yan obviamente não sabia de tal coisa. O velho usou apenas 1% de sua força e jogou Shu Yan para longe. Shu Yan está deitado sem se levantar. Ye Xiuwen diz que Shu Yan precisa moderar seu caráter. Shu Yan mexeu levemente os dedos. Ele está em um lugar desconhecido e ouve a voz de alguém. Ele olha ao redor e uma criatura desconhecida o chama. De repente, Ye Xiuwen percebeu que Shu Yan estava se aproveitando do poder do Qi. Ele ficou surpreso que o Qi pudesse ser tão forte. Em suas centenas de anos de vida, ele nunca tinha visto algo assim. De repente, Shu Yan desapareceu. Shu Yan tenta golpear Ye Xiuwen, mas o velho se esquiva. Ye Xiuwen está surpreso com o fato de Shu Yan ter sido capaz de romper seu Qi. De repente, ele percebe os olhos de Shu Yan. Ele se esquiva dos 100 golpes de Shu Yan, percebendo que Shu Yan tem a verdadeira fisiologia de um dragão. Os socos de Shu Yan ficaram cada vez mais rápidos. Ye Xiuwen decide atacar Shu Yan com um chute na perna, mas Shu Yan impede Shu Yan de lançá-lo. Starin percebe que as coisas estão ruins. Shu Yan o joga contra a parede. Ye Xiuwen percebe que Shu Yan é um cara muito interessante, já que ele foi capaz de romper a defesa do velho. Shu Yan mais uma vez ataca o velho. Eles se empurraram um para o outro com um grito. Os guardas perceberam o poder dos dois Qi. O cara percebe que um deles pertence a Ye Xiuwen.
Ele não esperava que já tivesse alcançado a dimensão do vazio espiritual. Ele não sabe a quem pertence o segundo Ki, fraco e desconhecido. Staj relata que tudo está acontecendo perto do quarto do patriarca. Guy acha que deve verificar isso imediatamente. Staj supõe que esteja ocorrendo uma luta brutal no quarto nesse momento. O irmão mais novo diz que eles só poderão descobrir quando entrarem. O irmão mais novo entra na sala percebendo a briga. Ye Wen derrubou Shuyan, dizendo a ele para ser um bom menino e não se levantar. O irmão mais novo se volta para Ye Wen. Ye Wen percebe seu irmão. Ele revela que ele e Shuyan estão apenas treinando e que não foi uma luta séria. No entanto, Ye Wen descobriu que tipo de fisiologia Shuyan tem. O irmão mais novo diz que se Shuyan realmente tiver a fisiologia de um dragão, ele será uma grande descoberta para a seita deles. Shuyan se acalma e se levanta, perguntando com que mão o patriarca pressionou sua cabeça. Ye Wen percebe que ele usou a mão esquerda. Ye Wen perdeu. O irmãozinho não entende o que eles estão falando agora. Ye Wen explica que prometeu deixar Shuyan ir embora se ele ganhasse. Shuyan está feliz por ter vencido. Ye Wen aceitou a derrota e deve cumprir sua palavra. Então Shuyan pode ir para onde quiser. Shuyan agradece ao patriarca. Staj dá ao patriarca suas roupas novas. Ye Wen está prestes a ir embora, mas começa a dizer que Shuyan é um cara inteligente e conhece todos os privilégios da seita da lua mística. Ele esclarece a seriedade do motivo pelo qual Shuyan os está deixando. Shuyan não está apenas por causa da decisão de Miao Han de partir. Ele diz que a seita da lua mística é um lugar bonito, mas não permanecerá em paz e tranquilidade se Shuyan ficar aqui. Ele diz que se isso acontecer, a estabilidade da seita será quebrada para sempre. Ye Wen diz que cuidará de tudo. Shuyan diz que isso é um problema, e que é melhor que ele mesmo cuide disso. Ye Wen entende Shuyan e diz a ele para fazer o que achar melhor. A garota corre para os aposentos de Miao Han. Miao Han pergunta o que há de errado. Seu criado a informa que Shuyan está indo embora. Miao Han não acredita que Shuyan esteja falando sério sobre ir embora. A moça confirma que Shuyan já arrumou suas coisas e está se preparando para descer a montanha. Miao Han pergunta onde Shuyan está agora. A garota supõe que ele esteja atravessando o portão da montanha. Miao Han decide alcançar Shuyan. A garota não consegue acompanhar o ritmo de sua senhora. Shuyan não entende se as escadas sempre foram tão longas. Ele está pensando para onde deve ir em seguida. Shuyan fez aquele voto sagrado antes de descer e agora não sabe para onde deve ir. Miao Han diz a Shuyan para parar agora. Shuyan não entende o que ela está fazendo aqui. Miao Han pergunta se o que Shuyan quer fazer depois de cometer um crime. Shuyan diz que a própria Miao Han lhe disse para ir embora. Depois disso, Miao Han fala sobre o covarde que Shuyan é. Shuyan se inclina e pergunta se Miao Han se arrepende de ter terminado com seu noivo. Miao Han fica em choque depois de dizer isso e dá um tapa em Shuyan. Shuyan explica que voltará imediatamente e se casará com ela quando terminar o que tem a fazer. Miao Han não entende quem poderia querer se casar com Shuyan. Shuyan diz que o destino deles já está planejado. E por causa desse casamento, ele derrotou Ye Chen. Miao Han insiste que ela não concordou com isso. Shuyan diz que isso não importa, e que Miao Han não pode contradizer seu acordo com os pais dela. Shuyan vai embora. A garota finalmente alcançou Miao Han. Ela percebe que Shuyan já foi embora. Miao Han pensa em quantos segredos Shuyan ainda tem. Miao Han diz à garota que está na hora de voltarem. Shuyan está caminhando pela floresta enquanto cantarola algo. Um homem sai de trás de uma árvore. Ele não achava que Shuyan desceria da montanha por vontade própria. Sima Feng pede desculpas pelo fato de o rapaz ter passado um tempo se preparando, pois no final, nada disso foi necessário. Para Sima Feng, parece que esse resultado também fazia parte do plano de Guy. O cara disse que não poderia deixar de preparar um plano alternativo. Shuyan finalmente chegou à cidade. Por toda parte, os comerciantes estão acenando para ir e vir. Shuyan pede que lhe deem um pão com gergelim. De repente, alguém empurra Shuyan. Shuyan se virou. O cara está discutindo a inscrição na grande seita. Shuyan deseja aprender sobre a grande seita e seus registros. A garota disse que a seita Torre da Estrela Caída é uma grande seita de cultivo estabelecida e que todos os discípulos vivem em harmonia, além de aprenderem com mestres famosos.
Ela diz que eles não são tão rigorosos quanto outras grandes seitas. A garota acrescenta que qualquer um pode se tornar um discípulo da seita Torre da Estrela Caída. Shuyan percebe que é muito corajoso da parte deles vir aqui e tentar recrutar pessoas. Uma garota nota Chuyan. Ela acha que a estrutura esquelética de Chuyan é muito adequada para o cultivo. Ela se oferece para considerar a oferta de se juntar à seita do Castelo da Estrela Caída. Chuyan ficou um pouco surpreso. A garota diz que Chuyan está cometendo um crime ao se recusar a cultivar devido à sua estrutura esquelética. Chuyan sabe que, se entrar, será constantemente monitorado e não poderá cuidar de seus assuntos pessoais. A garota lhe disse que, se alguém se tornar discípulo externo deles, desde que eu não seja contra as leis, eles não interferirão em assuntos pessoais. Chuyan ficou surpreso. Chuyan esclarece se a garota está mentindo para ele. Ela diz que eles estão perto da seita da lua mística, e que se houvesse enganadores, eles já teriam sido exterminados há muito tempo. Chuyan percebeu que, se a grande seita não interferir em seus assuntos, então se juntar a ela seria uma boa opção. Isso também poderia ajudar Chuyan em sua busca por Xiaopei. A garota se pergunta se Chuyan pensou em sua decisão. Chuyan concorda em participar. A moça leva Chuyan até o balcão de registro. Ela se oferece para dizer que Chuyan deve se registrar primeiro. Ela comunica a Luotian para que Chuyan se registre primeiro. Luotian percebe uma enorme base de cultivo em Chuyan. Ele entrega um questionário a Chuyan e diz a ele para preenchê-lo, e em seguida, testar sua força na esfera. Chuyan percebeu que a mesma esfera estava na arena subterrânea. Chuyan toca a esfera, e as pessoas se entreolham diante da luz brilhante que emana. A garota percebe duas listras douradas, e diz que Chuyan tem o segundo estágio da dimensão do elemento Di. As pessoas estão surpresas com o poder de Chuyan Yu em uma idade tão jovem. Chuyan nunca pensou que seria capaz de mudar para a dimensão do elemento Di tão facilmente. A garota diz que sua intuição não a decepcionou. Chuyan alcançou o segundo estágio da dimensão do elemento Di, sem nem mesmo perceber. Ele supõe que tudo isso se deve ao glifo em sua mão que aumenta a força. A garota se sente ainda mais confiante de que Chuyan deve se juntar à seita Torre da Estrela Caída. Chuyan pede uma história sobre a comunidade deles. A garota disse que a Torre da Estrela Caída é uma das 7 grandes seitas do país Yangwozhang. Shenping diz que seu nome se deve ao fato de estar localizado em uma montanha alta, bem perto de onde as estrelas caem. Luotian pede a Shenping que faça um esforço e organize uma rota segura para Chuyan. Shenping vai levar Chuyan para a pousada primeiro. Chuyan nem sequer pensou que, depois de deixar a seita da lua mística, ele se juntaria imediatamente à seita da Torre da Estrela Caída. Shenping bate na porta de Chuyan e ele sai depois de um tempo para ver quem está lá. Shenping o informa que está na hora de ir embora. Chuyan está surpreso porque eles já estão indo embora. Shenping relata que eles já estão posicionados perto da seita Torre da Estrela Caída. As pessoas notam Chuyan e começam a conversar sobre ele. Eles se reuniram ao redor dele, admirando a força de Chuyan em uma idade tão jovem. O cara nunca imaginou que alguém tão poderoso se juntaria à sua seita. Shenping não entende por que todos estão aqui. Ela diz a Chuyan que o levará para o quarto de hóspedes. Chuyan acha estranho que os lutadores mais fortes sejam lutadores da dimensão da formação de meridianos. Afinal, as grandes seitas deveriam estar cheias de lutadores talentosos. Chuyan percebe até mesmo as pessoas que ainda têm dimensões de artes marciais. Ele vê que Shenping tem uma posição elevada no setor, ainda no nível da dimensão de formação de meridianos. Chuyan tem uma pergunta para Shenping. A permissão de Shenping para fazer uma pergunta. Chuyan pergunta se as pessoas são os mesmos discípulos externos. Shenping explica que a maioria são discípulos externos, e alguns são discípulos diretos. Chuyan lembrou que o patriarca disse que a dimensão do céu sem limites ainda não era o limite, e até mesmo os pequenos sacos da seita da lua mística estavam no segundo estágio da dimensão da formação meridiana. Chuyan teme que ele tenha se juntado a uma falsa grande seita. Afinal, o mais forte aqui tinha apenas alcançado a dimensão da formação meridiana. Shenping mostra o quarto de Chuyan. Chuyan agradece a Shenping. Ela diz que o patriarca saiu a negócios e retornará em 3 dias, e que eles devem pedir a Chuyan que espere mais 2 dias.
Shu-Yan decide passar esse tempo cultivando em isolamento. Ele pede que não seja incomodado. Shen Ping lhe deseja felicidades e vai embora. Shu-Yan decidiu que, já que havia se juntado a uma grande seita, ele deveria se apressar e refinar sua força. Shu-Yan começa a cultivar. Em um instante, ele chegou ao 5º estágio da dimensão da formação meridiana. Ele estava a apenas um passo da dimensão do elemento Ji. Shu-Yan Yu já havia mostrado o poder de mudar o elemento Ji, mas agora ele se perguntava qual seria o resultado do teste. Ele decide usar essa oportunidade para verificar o que há no próximo andar. Shu-Yan percebe que o próximo andar ainda está selado. Shu-Yan não tinha certeza se sua força atual seria suficiente para abrir essa porta. Shu-Yan abre o selo da sala. Shu-Yan notou uma nova técnica na sala. Ele toca a técnica e mais uma vez ela surge em sua cabeça. A técnica percorre todo o corpo e os meridianos de Shu-Yan. Shu-Yan percebe que essa é uma técnica incomum. Essa técnica é para o cultivo físico. Shu-Yan entende, pelo que está escrito no livro, que as fisiologias não são apenas singularidades inatas, mas podem ser obtidas por meio do cultivo. Além disso, Shu-Yan descobriu que era uma técnica de cultivo de corpo celestial, e que a fisiologia especial obtida com ela não poderia ser mais fraca do que a obtida no nascimento. Ele percebeu que é possível se recuperar rapidamente após receber um ferimento. Shu-Yan decide que precisa ir para a dimensão do elemento Ji para utilizar essa técnica. Ele sente que realmente deve se apressar em seu cultivo. Shu-Yan receberá de volta tudo o que lhe foi tirado. Shu-Yan está no Pagotia. Sabe que agora falta um dia para o retorno do patriarca. Shu-Yan decide sair e dar uma olhada. O sol está brilhando muito forte hoje. O cara grita para Shu-Yan sair do caminho, mas ele bate nele e seus livros caem. O cara pergunta quem é Shu-Yan que está no seu caminho e não faz nada. Shu-Yan comenta que o cara esbarrou nele mesmo. O homem diz que gritou para Shu-Yan dar passagem. O cara tem muitas coisas para fazer. Ele tem que lavar roupa, limpar todos os lugares e também entregar documentos. E Shu-Yan lhe trouxe ainda mais problemas. Shu-Yan desiste e pede desculpas por ter saído correndo na frente do cara. Shu-Yan se despede e está prestes a sair. Mas o homem o impede. Ele diz que o pedido de desculpas de Shu-Yan não foi sincero. Shu-Yan pergunta o que ele deve fazer. O rapaz quer que Shu-Yan se curve a ele como um pedido de desculpas, e depois pegue seus livros. Shu-Yan pergunta se os trabalhadores comuns das grandes seitas são todos tão arrogantes. O cara ficou surpreso com o fato de Shu-Yan menosprezar os trabalhadores comuns. Shu-Yan percebe o 3º estágio da medição do elemento Ji. Shu-Yan disse que todas as pessoas que ele havia encontrado antes tinham apenas dimensões da formação de meridianos, e ele nunca pensou que encontraria um gênio assim. Shu-Yan realmente desprezou o cara. Shu-Yan diz que é melhor assim, e conta a ele que, há 2 dias, ele não teria sido capaz de se igualar ao cara, mas ele já alcançou o 5º estágio da medição da formação de meridianos. O cara pergunta o que Shu-Yan está murmurando e se eles vão lutar ou não. Para Shu-Yan, essa é a chance perfeita de acreditar em seu nível atual de força. Eles se atiram um contra o outro. As pessoas percebem que algo está acontecendo na casa. Shu-Yan se esquiva dos ataques de outras pessoas, mas o cara ainda não terminou e tenta atingir Shu-Yan novamente. Shu-Yan se abaixa e dá um soco, mas o rapaz o defende. O cara diz que Shu-Yan é muito forte, pois ele pode resistir a um cultivador da dimensão Ji. Ele decide passar para ataques mais sérios. Shu-Yan percebe a mesma força do homem que ele. Shu-Yan não tem tempo para acompanhar o cara rápido. Gai tenta acertar Shu-Yan com um chute alto, mas Shu-Yan se esquiva. O cara está prestes a dar um soco na cara de Shu-Yan, mas então Shen Ping aparece. Shen Ping não entende por que eles estão brigando. Shu-Yan diz que está apenas descobrindo quem é o mais forte. O cara diz que Shu-Yan apareceu do nada e bateu nele, que o pedido de desculpas de Shu-Yan não foi nada sincero. Shen Ping pergunta quando o cara vai ficar sério. Ela diz ao rapaz para dizer aos alunos externos que refaçam a lição de casa. Shen Ping não achava que Shu-Yan sairia do isolamento tão rapidamente. Shu-Yan diz que conseguiu refinar sua força mais rápido do que imaginava. Por isso saiu mais cedo. Shen Ping diz que esse é o talento natural, já que Shu-Yan foi capaz de aumentar seu nível em apenas 2 dias. Ela pergunta para onde Shu-Yan planeja ir agora. Ela sugere que ele participe da cerimônia de boas-vindas para os novos discípulos. Shu-Yan pergunta se o patriarca já retornou.
Shen Ping diz que chegará à seita em breve e que a cerimônia será conduzida pelos anciãos. Chu Yan pergunta para onde ele deve ir. Shen Ping pede que ele a siga. Shen Ping e Chu Yan estão no lugar. A garota diz que ainda tem mais a fazer e pede a Chu Yan que vá em frente. Chu Yan está surpreso por ter sido autorizado a entrar nesse lugar tão facilmente. Ele acha que essa é uma sociedade muito estranha. O Elder pede silêncio. O Elder Xiao Tian quer se dirigir a todos. Ele está muito feliz que todos queiram se juntar à sua seita da Torre da Estrela Caída. Ele diz que eles são dotados do talento natural dos cultivadores. Chu Yan duvida das palavras do ancião. O ancião nos diz que a seita deles não é nada parecida com outras grandes seitas, pois eles não têm regras tão rígidas, mas apenas alguns padrões básicos. Ele nos diz que a primeira é: você não pode violar as leis deste país. A segunda é: não prejudique a saúde dos colegas. O garoto pergunta por que há tantas regras. O ancião pede paciência para terminar. O ancião espera que os discípulos trabalhem duro em seu cultivo. Ele encerra a reunião nesse ponto. Chu Yan ficou parado na mesma posição o dia todo, e não pensou que o ancião estaria tão envolto em camadas. Ele não teria vindo aqui se soubesse que seria assim. Chu Yan é solicitado a parar por alguns minutos. O ancião admira o grande nível de Chu Yan, considerando sua idade. Ele percebe que os heróis estão ficando cada vez mais jovens. Chu Yan lhe agradece. O Elder tem uma coisa que gostaria de pedir, mas não tem certeza se este é o momento certo. Chu Yan diz que está tudo bem. O ancião ouviu que Chu Yan estava originalmente na seita da lua mística. Ele perguntou por que Chu Yan não permaneceu lá. Chu Yan Nois diz que nunca gostou de ficar confinado. Ele gosta do fato de que há muitos alojamentos para se mudar e há mais liberdade aqui. A seita da Torre da Estrela Caída parece ter um grande território. Como não há ninguém na sala, Chu Yan aproveita a oportunidade para entrar. Os rapazes perguntam a Chu Yan sobre seu nível. Chu Yan diz para seu primeiro estágio da dimensão do elemento Di, Wang Hao He, e se apresenta a Chu Yan. Ele pergunta se Chu Yan conhece as regras. Ele pede permissão para dar alguns conselhos a Chu Yan. Ele diz que, de agora em diante, Chu Yan lhes dará todas as pedras espirituais e os ajudará a cumprir as missões da seita. O cara diz que eles estão bem por enquanto, mas ninguém sabe o que acontecerá em seguida na seita da Torre da Estrela Caída, porque o poder decide. Ninguém saberá de nada se algo acontecer a Chu Yan. Chu Yan não entende o que eles querem dele. Wang Hao lhe dá o conselho de dar a eles todas as pedras espirituais que ele tem. Chu Yan diz a eles que as levem se puderem. Wang Hao ordena que Chu Yan lhe dê uma lição, mas não que o mate. O cara o ataca com um punho de meteorito. Chu Yan parou o punho de outra pessoa, quebrando o braço do sujeito. O menino grita de dor. Wang Hao diz que está prestes a quebrar as pernas de Chu Yan e o empurra com uma palma de permissão. Ele produz a fúria de um dragão enquanto tenta alcançar Chu Yan. Chu Yan perfura a palma da mão de Wang Hao com seus dedos. Wang Hao cai no chão com um grito e diz a Chu Yan para não andar. Chu Yan diz a Wang Hao para lhe dar todas as suas pedras espirituais. Chu Yan diz que nos próximos 2 anos, Wang Hao fará todas as missões da seita em seu lugar. Wang Hao começará a dizer, indignado, que suas pedras espirituais não pertencem somente a ele. Chu Yan chutou o rosto de Wang Hao com o poder de Beth, jogando-o contra a parede. Chu Yan olha para os rapazes ao seu lado. Ele lhes pede pedras espirituais e as que pertencem a Wang Hao. Chu Yan olha para a sacola pensando que haveria cerca de 10 a 20, mas há mais de 50. O cara diz que essas pedras não pertencem apenas a Wang Hao. Chu Yan diz que não precisa da ajuda do homem. Chu Yan joga o cara de lado de leve. Chu Yan diz a ele que já foi enganado uma vez. Então ele sabe o que é ódio e vingança. Ele diz que se os rapazes ficarem entediados com a vida, eles podem repetir toda essa situação com segurança. Todos na sala estão dormindo. Wang Hao se levanta com uma dor na cabeça. Depois disso, ele se rebaixou a extorquir pedras espirituais, sendo que a maioria delas pertencia a discípulos de nível superior. Ele havia acabado de ascender ao próximo nível, e Chu Yan o havia roubado. Wang Hao estava prestes a ativar o talismã de invocação. De repente, alguém agarrou sua mão e a apertou com força. Chu Yan pega o talismã de convocação de Wang Hao. Chu Yan agarra o homem pelo pescoço
e o empurra contra a parede. Wang Hao implora para que ele o solte. Xuyan fica surpreso com o fato de ele querer convocar alguém para bater nele. Wang Hao nega o fato. Xuyan apertou ainda mais o pescoço de Wang Hao. Xuyan não tem problema em soltar Wang Hao, jogando-o no chão com força. O cara acorda e percebe que já acabou. Eles decidem ver se Xuyan foi embora. Ele percebe um Wang Hao exausto. O homem sai imediatamente, dizendo que Xuyan está agindo de forma muito descarada, e que ele não pode mais ficar ali parado, esperando que ele destrua o cultivo deles. Ele pede que o cara dê uma olhada na condição de Wang Hao, e diz que, se eles não se defenderem, acabarão da mesma forma. O cara diz que essas pessoas não ficarão de braços cruzados. Ele diz que o cara deve perceber que apenas menos de 2/10 dessas pedras espirituais pertencem a Wang Hao. Ele diz para ficarem no quarto e ficarem de olho em Wang Hao, e ele relatará o incidente, e Xuyan logo perceberá os problemas que o aguardam. Gai diz que é melhor Xuyan prestar atenção no cultivo e no aumento de sua classificação. Ele diz que fazer missões será uma perda de tempo para Xuyan. Gai decide ajudar Xuyan, já que ele quer muito ir em uma missão. Ele percebe que Xuyan precisa de algo como um guarda em uma área privada. Ele fala mais sobre a missão de Xuyan. Xuyan gosta disso e lhe agradece pela ajuda. O cara diz a Xuyan para fazer o check-in assim que ele voltar da missão. De acordo com os termos dessa missão, Xuyan só precisa patrulhar os campos, e o resto do tempo ele pode dedicar ao cultivo. Xuyan tinha apenas 90 dias até a próxima competição de batalha. Xuyan abre o enorme portão. Ele está caminhando por campos que parecem impressionantes. Xuyan já tem uma ideia geral desse lugar. Ele passaria os próximos 50 dias aqui sozinho. Xuyan percebe que não há tempo a perder e começa a treinar a técnica do espírito espacial. Xuyan passou 12 dias nesse espaço e não obteve absolutamente nenhum resultado no aprendizado da técnica do espírito espacial. As pedras espirituais não ajudaram Xuyan. Ele não entende qual é o problema. Durante o cultivo, sua percepção do Qi do céu e da terra não melhorou em nada. Xuyan não está mais falando sobre a possibilidade de absorvê-lo. Xuyan acha que ele é um idiota porque não consegue entender a coisa mais básica. É como se ele estivesse pedindo um pagamento em dinheiro, enquanto guardava uma mina de ouro. Xuyan percebe que o propósito de cultivar a técnica do espírito cósmico é passar de sentir o Qi dos céus e da terra para absorvê-lo. Xuyan conhece a grande técnica de absorção de espírito. Então, ele poderá simplesmente comer essas pedras espirituais. Xuyan conhece a técnica de absorção de grandes espíritos. Então, ele poderá simplesmente comer essas pedras espirituais. Xuyan engole pedras espirituais, usando a grande técnica espiritual. É um tipo de absorção direta como resultado do consumo. Nem mesmo cultivadores de dimensões superiores seriam capazes de fazer isso. Muito menos lutadores da mesma dimensão. Xuyan argumentou que a única coisa que pode ser alcançada no primeiro estágio da formação dos meridianos é sentir o Qi do céu e da terra. Somente depois de passar para o segundo estágio é que o olfato, a visão e o restante dos sentidos melhoram. Já estamos em meados de novembro e a fisiologia de Athanasius Xuyan continua a se fortalecer com o fluxo constante de Qi espiritual. Xuyan percebe que nevou mais cedo este ano. Wang Hao e o rapaz se ajoelham em frente à casa. Pang Xiu sai da casa e Wang Hao se volta para ele. Ele pede a Pang Xiu que os castigue. Pang Xiu pergunta por que exatamente ele deve puni-los. Wang Hao diz que falhou com Pang Xiu ao perder as pedras espirituais que deveria lhe dar neste mês. Pang Xiu disse que tudo já havia sido explicado a ele. Ele já sabia sobre Xuyan há algum tempo. Pang Xiu se lembra de Wang Hao apenas o punindo ou algo assim. Wang Hao pede que lhe seja dada outra chance para que ele possa se redimir. Pang Xiu diz que essas pedras espirituais, Xuyan já deve ter começado a cultivar com elas. Pang Xiu não acha que Wang Hao será capaz de lidar com Xuyan quando ele chegar. Ele diz que Wang Hao não é o culpado por essa situação, mas se ele não o punir, não poderá explicar isso aos outros. Pang Xiu entrega a responsabilidade de coletar as pedras espirituais a Huang Lei. Pang Xiu não quer realmente punir Wang Hao. Ele lhe dá uma chance de se reabilitar e encontrar Wang Liqie quando Xuyan retornar. Wang Hao concorda com as condições de Pang Xiu. Depois de 50 dias,
A missão de Chuyan foi cumprida. Ele não conseguiu atingir o que queria. Chuyan acha que precisa voltar ao escritório para concluir a missão. O homem informa que, por ter completado a missão de proteger os campos de ervas, Chuyan tem 8 pontos restantes. Ele diz que para cumprir essa missão, Chuyan pode escolher qualquer árvore espiritual. O cara disse que Chuyan pode pagar isso em 3 meses. Chuyan pensará sobre isso e voltará para buscá-lo quando ele receber alta. Os lutadores estão discutindo algo entre si. Wang Hao espreita de trás de uma árvore. Ele está feliz pelo fato de Chuyan ter finalmente aparecido. Bom, amigos, não sei vocês, mas gostei desse manhua. O enredo em si é bastante interessante e intrigante. Então, se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal e deixe um comentário sobre o que você gostou. Se novos capítulos deste jogo forem lançados, com certeza farei uma sequência. Tudo de bom, até breve.